Fala, meus amigos do Pode Tudo Mais um Cast, aqui é o Leandro, mais conhecido como Negão, e teremos um novo quadro hoje, que tínhamos comentado no podcast junto com o Humberto, que falaremos sobre automobilismo e kart. Na verdade, quem é o especialista e explicará com um pouco mais de detalhe é o Humberto, mas hoje temos uma presença especial aqui. E, Humberto, é com você, cara. Valeu. Boa noite a todo mundo, sejam bem-vindos. Primeiramente, vamos agradecer, né? Sim. Aos likes que recebemos, aos compartilhamentos, agradecer as mensagens que eu recebi aí também na semana. Muito obrigado aí. E foi muito bacana, o pessoal interagiu, comentou lá, tal, tudo. Foi show. Recebi até um convite pra gente participar, andar de kart, mas eu sou meio pé de breque, viu? Nada, bora. Tem que ir. Você vai se apaixonar e aí quanto que todo mundo que participa vai. Mas já fui de correr, já tive um carro turbo, o Barata sabe, já gostei de correr um pouquinho. Bota a história nisso, hein? Fazer um podcast com você também. Mas bora lá. Mas hoje aqui vou trazer um convidado, figuraça, um cara resenha, piloto, organizador de campeonato. Então hoje vos trago Alessandro Hernandes. Olha a pinta do cara. Estiloso Alessandro, hein? Está com a sua... Boa noite, Humberto. Obrigado pelo convite. Negão, é uma honra estar aqui hoje com vocês, aqui fazendo parte desse programa. Nós que agradecemos ter aceito o convite aí, ter arrumado o tempo, quase 2 horas de viagem. O trânsito estava bem complicado para vir para cá, viu? Mas vale a pena. Mas não veio no racha não, né? Não dava. Vontade não faltava, viu? Andou uns bons quilômetros para chegar aqui. Alguns bons quilômetros. Mas obrigado. Vale a pena. Obrigado. E hoje a gente vai escutar, vamos conhecer a história do Alessandro Hernandes aí, que ele tem uma história bem bacana, tá? E tem muita coisa aí, cara, conteúdo não vai faltar aqui que a gente para fazer no tempo agradável para todo mundo. Eu tô até com medo de falar algumas coisas, isso pode ser usado contra mim lá no futuro. Bom, deixa só dar uma invadida, mas só que tá de macacão tudo, mas como que é? Olha a beca dele. Tem que vir a caráter, né? Tem que fazer a apresentação, né? Inclusive tem um videozinho aí mostrando a maneira que eu entrei numa das corridas na Cartão Grande Aviana. É bem bacana. Essa é a roupa de... Como que é? Roupa de gala. Gala, né? Ocasiões especiais, né? Então Sim. Não é qualquer evento que ele utiliza aí. Estamos com privilégio. Isso aí, pô. Privilégio. O chapéu e o óculos que é parte do figurino completo. Tem um significado aí, esse chapéu, esse óculos aí? Cowboy do asfalto. Essa eu não sabia, não. Cowboy do asfalto. Eu não tinha perguntado isso, mas a origem e a alusão do conjunto da obra saiu do filme Ford vs Ferrari. Ford vs Ferrari? Foi qual? Isso aí. É um filme que tem. Carroll Shelby. Mas era conectado a algum piloto, não era? Ken Miles. A disputa lá que quem mais desenvolveu os carros da Ford, a Ford não queria ele correndo, enfim. E foi uma alusão à velocidade do Ken Miles versus ao estilo do Carroll Shelby. E aí, da onde veio o traje? O traje eu já tinha feito, não era para essa combinação, já tinha feito esse traje para uma apresentação de gala mesmo, para receber uma premiação de troféu, por isso que eu fui dessa forma. E eu juntei já o que eu tinha com o que eu queria fazer e criei o personagem. Caraca, mas ficou sensacional. Obrigado. Ficou sensacional, ficou top. Mas a ideia era zoeira, a ideia era brincadeira. Mas parece artista, quando a gente tava vendo em off, assim, poxa, o cara é um artista dentro do kart. Eu até pensei que você estava fazendo as apresentações e tudo mais. Não. É só pela bagunça mesmo. A pergunta é, a esposa acompanha você no kartódromo algumas vezes? Acompanha, às vezes ela fala que eu faço ela passar vergonha. Isso que eu ia te perguntar, se ela anda do seu lado, assim, Tipo assim, a maioria das vezes, tá? Beijo, meu amor, você tá vendo que eu estou aqui, né? Não estou em outros lugares que você imagina que eu esteja nesse momento. Não, tá aqui com a gente, pode ficar tranquilo. Olha aí, conta um pouquinho aí, qual foi o seu primeiro contato com automobilismo? Então, olha, eu vou falar... Ou kart, o que te trouxe pro universo? Deixa eu tirar um pouquinho a... Posso fazer uma pergunta? Bem besta mesmo, assim? A gente fala sobre... A gente fala assim, kart, a
a gente pode associar totalmente a automobilismo, Sim, sim, claro. tranquilamente. O kart, assim, ele tem duas fases do kart, né? Tem a parte do amadorismo, né? Que seria o kart de locação. O kart que você vai lá e pega um equipamento amador para andar a baixo custo. E tem o profissional, que aí é mais preparado, tem várias configurações. E aí entra a questão da parte financeira, né? Quanto mais grana você tem, mais na frente você anda. A gente vai chegar nessa Aí parte, é que aí o buraco ele, começa a ficar mais embaixo. que ele vive uma experiência bem diferente. Aí, como Bom, eu conheço ele um pouco assim. Eu não sei de nada, o Berto falou assim, ó, tem um cara que tem história pra contar Tem. pra caramba, então vamos bater um papo com ele. Mas o que te levou pro kart? Inicialmente foi o kart? Não, inicialmente eu sempre amei automobilismo em geral, né? Assistia corrida em casa. Minha primeira experiência com kart, eu tinha aproximadamente, acho que 10, 12 anos. 12 anos? Sim, primeira vez que eu fui. Mas Que eu não me tem lembro... problema perguntar a sua idade, porque ó, pra homem não tem problema. Qual que é a sua idade? Meu Deus do céu, 42 anos. Poxa, Sou novinho ainda, pelo meu rosto. 30 anos de kart, então. Na verdade, assim, né? Efetivamente, direto, eu comecei com 34 anos. Ah, tá. Eu andei 3 vezes na minha vida até conhecer o kartismo amador, que foi em 2014. A história é bem bacana aí sobre onde eu conheci, como eu conheci, foi totalmente por acaso, foi uma situação aleatória, né? Ah, conta aí. Mas deixa eu falar um pouquinho sobre como eu conheci o kart, inclusive vai fazer alusão do piloto sujo. Eu tinha mais ou menos 10, 12 anos, eu não lembro exatamente, mas assim, nós fomos viajar para o Rio de Janeiro, e lá em Jacarepaguá tinha uma pistinha de kart, de infantil, né? Tava eu, meu irmão, meu pai e minha mãe, né? Beijo pro meu pai e minha mãe. Você tá vendo aí agora, Sônia e Jair. E assim, primeira vez que eu tava andando num kart. E eu entrei no kart querendo acelerar e sair na frente do meu irmão, né? Meu irmão era mais velho, 4 anos, tinha mais conhecimento, tinha mais maturidade pra coisa, né? Umas 2, 3 curvinhas que eu errei, ele foi e me passou tranquilamente, sem nenhum problema, né? Eu, como um belo esportista, joguei o kart em cima dele. Bom, Nasce uma lenda. agora eu entendi essa questão do piloto sujo. Mas tem um negócio legal, Baratinha, sem querer ser chato, mas, por favor, paga o GC do Humberto, por favor. Fazer uma pequena brincadeira. Ali, piloto sujo e piloto lento. A dupla. A dupla? Tem uma diferença entre piloto sujo e piloto lento. Ah, quero saber agora. Piloto lento fica pelo caminho, piloto sujo às vezes ganha. Não importa como, né? Meu, Mas chega lá. Mas chega lá. Acho que tem a hate no chat aí, hein? Você já foi sujo com alguém que vai assistir? Bom, há controvérsias, há bastante controvérsia. Sempre falam que eu tenho a culpa, né? Comentários vai bombar, né? Vai, não, mas eu sou... De verdade, pegou o fato do piloto sujo, mas eu sou um dos pilotos mais limpos que existe no kart rental. Inclusive, eu perdi muitos eventos, muitos campeonatos ou muitas corridas por ser otimista demais, achando que a pessoa iria respeitar o seu espaço. Não agressivo. Não agressivo, exatamente. Então, eu vou ficar aqui que a pessoa não vai frear em cima de mim. Ela freava em cima de mim, eu rodava. Então, assim, tem muita coisa que você vai aprendendo ao longo do tempo que você anda com as manhas dos demais. Eu sei que pode acontecer tal coisa, porque já fizeram comigo, então eu vou prevenir. Por mais que não faça, eu já sei que se eu tomar um toque, eu tô preparado. Mas, legal. A gente vai voltar nessa parte, mas antes de chegar na parte dos torneios, conta a parte que você, depois que você teve esse primeiro contato, qual que foi a parte que você falou assim, daqui pra frente vou levar a coisa séria? Então, a partir de 2014, que realmente eu quis entrar no campeonato, tá? Só falando uma situação, tá? Na corrida de Jacarepaguá, que foi a primeira, a gente foi expulso do cartódromo, tá bom? Olê, vou te dar um exemplo. Tem uma fumaça aí na... Eu vou te dar um exemplo. Eu conheço
poucas pessoas que tiveram um tipo de punição assim. De ser proibido. Ô, Rafa, você já ouviu casos assim? Não, é porque literalmente a gente danificou os karts, né? Por culpa minha, mas eu tinha 12 anos, né? Releva um pouco, né? Sim. Pela idade e tudo mais, né? Então, eu comecei a ter consciência do que estava fazendo mesmo com 16, 17 anos, né? Então, daí pra trás, eu prefiro esquecer tudo que aconteceu. E depois disso, 20 anos depois, 22 anos depois? Isso, né? Você- Nesse meio tempo, eu tive uma corridinha também no Beto Carreiro, lá com meu pai. Meu pai saiu travado da coluna, não vou falar por os motivos óbvios, né? Mas a história se repetiu. Seu pai também curte kart? Não, ele foi andar, de tanto eu insistir de andar, Ah, tá. ele foi comigo. Era pra ser uma viagem de família tranquila. Isso, aí eu acho que eu tinha uns 13, 14 anos, não lembro exatamente a época. Eu sei que traduzindo, meu pai tomou uma puta de uma pancada Putz. e saiu travado de lá. E essa corrida foi a primeira corrida que eu ganhei, inclusive, tá? Mas lógico que não sabia nem com quem eu tava andando, com o peso das pessoas, com que nível. Então, assim, tudo na brincadeira ainda, nada sério, né? Menos que o seu pai. Menos que o meu pai. Que meu pai, acho que teve um probleminha legal aqui naquele dia. Seu pai tomou uma trombada. Tomou uma deu trombada, pra- mas não foi eu que bati Mas não foi- nele, né? É que depois eu acabei topando com ele, mas o problema principal não foi comigo, né? Não, Então- não foi um desconto. Não foi um desconto. Bom, e aí, já meio idade, chegamos em 2014. 2013, exatamente, é onde eu conheci o kartismo amador. Como? Eu sempre gostei de automobilismo, Mas né? até lá, só esporadicamente. Só de vez Esporadicamente. em quando e tal. Nunca tinha assistido uma corrida em um autódromo, em lugar nenhum. Inclusive eventos de kart, eu nem sabia que existia eventos de kart amador. E eu sempre tive vontade de assistir uma corrida, né? E teve a Stock Car em dezembro em Interlagos. Comentei com a minha esposa, pessoal, vamos lá, vamos assistir, né? Você tem vontade? Os ingressos da Stock não são caros, são bem acessíveis. E a gente foi assistir. Chegou lá, assim, na geralzona lá, né? O povão, né? Arquibancada. Normal, né? Arquibancada. E começou a chegar um monte de gente lá, sentou lá. Chegou um pessoalzinho uniformizado, escrito Sabesp, né? A gente até olhou assim e falou, puta, água, esgoto, né? Chegando aqui. Não sabia do que se tratava, Eu não né? entendi. Chegando com... Alguns estavam, né, com camiseta da Sabesp, Ah. outros não. Só que até então nem imaginava que era referente a um campeonato, né? Sentamos lá, eu tava com meu cunhado lá também, meu cunhado foi junto, meu cunhado e minha cunhada da época, né, que não é mais. E a gente sentou lá e eles começaram a falar de automobilismo, kart e tudo mais. E meu cunhado, como não é nada mexeriqueiro, ficou escutando a conversa do pessoal do lado. E ele sabia que eu gostava de automobilismo. Ele nem era tão focado assim, mas sabia que eu gostava. E chegou e começou a trocar ideia com os caras para tentar entender o que estava acontecendo. E aí, do nada, ele voltou para mim e falou, ó, esse aqui, ó. Esse aqui o quê? Ah, ele curte automobilismo, ele corre. Aí, nisso, eu conheci o Hernani Zonzin, o nosso piloto lento hoje, né? Tem a foto dele aí, Rafa. Tem. Um dia ele já foi rápido, tá? Quando eu conheci, ele andava de kart, né? Hoje em dia ele se arrasta. Bom, Beijão, Hernani. acho que ele vai assistir isso daí. Volta pra direita, Rafa. Acho que é da direita ali, ó. É esse? Não. Não. Ele vai estar junto com... Não, hoje... Cadê? Você não mandou? Não, mandei. Eu ainda escrevi aqui. O Hernani, ele é um cara figuraça demais. Muito gente boa, né? Muito gente boa. Rapaz, ele é o cara da resenha. Ah, mas, o Hernani, você lembra uma cobra de laboratório, já viu? Vive no álcool. É bem essa. Eu acho que ele só perde pro Mário Sakai. Mas assim, mas o pessoal que curte, depois do kart, depois do campeonato, o pessoal que curte... É mais ou menos assim, é meia hora de corrida e 5 horas de resenha. Entendi. Então, a proporção... A corrida é desculpa pro pessoal ir pro cartódromo, entendeu? Rende pra caramba a Rende corrida. pra caramba. Ixi, você vê algumas coisas. Eu tinha uma fotinha com ele, eu não achei essa foto. Eu dançando com ele numa dessas resenhas. Foi na final do campeonato do ano passado. E ele já tava com o pessoal da Sabesp? Oi? Nesse dia que você encontrou com ele, ele tava com o pessoal da Sabesp na Tava com o arquibancada? pessoal... Assim, eu não sei exatamente quem tava porque eu não conhecia ninguém.
Então, a minha referência foi o Hernani. Ele que foi o contato. Ele que foi o contato. Eu conversei com várias pessoas, mas falar com quem tava lá na época, eu não lembro, só lembro do Hernani. Inclusive, eu não tinha decorado o nome dele. Aí eu entrei ele falou, ó, tem um campeonato de kart amador, assim, funciona assim, entra lá no Kart Sabesp e você vai ver, lá tem o contato do organizador, que é o Tortolano. É um valor bem acessível, é com kart de locação, equipamento de locação, não é caro. E se inscreve no campeonato para andar com a gente. Aí eu fui lá, procurei, eu olhei o último campeonato que eles tinham corrido, eu olhava, falei, caramba, não tô lembrando a cara desse cidadão. Aí eu vi Leandro Delgado, eu falei, deve ser esse, eu mandei ele como referência. Ainda entrei indicando a pessoa errada, né? Depois que eu descobri que era o Hernani Zonzin, que é a pessoa que eu tinha conversado no dia lá, né? Mas eu não tinha gravado o nome dele. Aí eu conversei com o Tortolano, aí que você começa a pegar gosto, né? Comprei um macacão, comprei um capacete direto. Eu falei, é um macacão da... Ó, Hernani, você olhando pra ele, você já dá risada. Tem cara de tirador de sarro, hein? Muito. Aqui ele tava em cima da cadeirinha, tá? Pra ficar... Ele tem... Intalação ainda, porque a resenha é sempre depois do pódio. A primeira vez que eu vi ele, eu chamei ele de polegar vermelho. Acho que ele não gostou muito. Polegar vermelho. É um puta cara bacana, um amigaço. Sim. Deve ter 1,49, 1,50 de altura, mais ou menos. De pé, né? Mas é um cara super parceiro. Mas aí era... Aí era final do ano passado, 2022. Ele foi te entregar o troféu? Ele foi me entregar o troféu. Foi. E, inclusive, ele fez questão disso, tá? Ele quis entregar pra sair no pódio, né? Porque ele não tava no pódio nesse dia. Ele não se agradece muita coisa a ele. Ele é o responsável por isso. Eu não teria conhecido esse mundo se não fosse ele. E, logicamente, a minha esposa deve odiar ele, né? Tirou meu marido de casa. Tirou meu marido de casa, gastou dinheiro com isso, né? Então, se eu não tivesse conhecido ele, eu estaria gastando dinheiro com coisas mais úteis, né? E isso foi em Interlagos, 2014. 2013, aí 2014 eu fiz o primeiro ano, né? Fui lá, comprei minha indumentária, achando que era a melhor do mundo, né? Porque eu não conhecia nada. Aquele capacete da EBF. Todo mundo tem o mesmo que eu ganhei da minha esposa, inclusive ela me deu de presente, que fui na loja de capacete, comprei, eu falei, deve ser um capacete bom pra caramba. Ainda eu soltei assim pro cara, né? Mas se cair não vai quebrar? Aí o cara falou, esse é o propósito do capacete, quebrar ele e não sua cabeça. Eu falei, interessante isso, né? O conceito de capacete. O conceito de capacete. Aí eu me senti um pouco burro na hora, né? Mas faz parte do processo, eu não conhecia nada, né? E aí começou a temporada. E começou a temporada. Você foi andar esporadicamente como convidado ou você já entrou pro campeonato? Eu já entrei mesmo? no campeonato. A primeira etapa foi em Interlagos. Eu mandei uma fotinho que eu estou com o macacão. As minhas indumentárias tem aí, inclusive. 2014, é isso? Isso, e você vai ver que pelo estado do meu kart, acho que não foi tão... Essa foto aí, eu acho que você tá só, Exatamente. Né? Pela situação do meu kart, dá pra perceber que não foi tão produtivo, né? Caraca. Que tem mais barro na lateral do kart do que fora da pista, né? Então já imagina o que aconteceu comigo nessa corrida, né? Mas essa pista aí, é normal assim? Exatamente. Aí em Interlagos, aqui era na curva acho que é na curva da Esplanada aqui, né? Então, dá uma olhada nos toletes aqui, esse dia tinha chovido um pouquinho antes. Essa era a indumentária oficial da época. E você... E eu já tinha passeado umas 4 ou 5 vezes no mato, na grama, né? Foi fazer a jardinagem do kartódromo de Interlagos. Exatamente. É aí que começou os apelidos de terraplanagem, né? Mas depois eu abandonei isso, eu deixei isso aí pro Rodrigo Menezes. Mas uma pista assim não escorrega, não? Assim? Com kart ou é maneiro? Eu vou te falar uma coisa. O kart é o seguinte, quando você entra num kart e acelera a primeira vez, faz a primeira curva e fala, eu não sei andar de carro. É uma concepção totalmente diferente de um carro de rua. Você tem mais velocidade, você faz de uma forma totalmente diferente uma curva. E no carro você entra de qualquer jeito, ele vai, tem aderência. E a primeira corrida na chuva você descobre que realmente a coisa não funciona. Não tem aderência. Não tem. Aí você fala, é um pneu slick. Inclusive eles mantêm o pneu slick por uma questão de custo. Para se tornar um esporte barato, acessível a todos. Então você tem que se virar com o que tem. A questão é, quem é rápido, quem se adapta melhor ao equipamento que tem em mãos. Essa que é a verdade. Coincidentemente aqui, o Fábio Cunha, seu amigaço aí do peito. Fábio Cunha é conhecido como piloto Nutella. É o famoso piloto algodão doce. Piloto lento. Cascão, exatamente.
Eu nunca vi um cara tremer tanto e usar um pullover maravilhoso quando tá frio. Tem ele de pullover aí? Tem de pullover. Tem uma fotinha de pullover, olha lá. O Fábio Cunha perguntou exatamente isso que a gente acabou de dizer aqui. Como ele conheceu e começou a prática de esporte. Quem levou ele para o nosso vício aqui. Sim. Contada a história já. Acabou né? de responder aqui, Sim. Fábio Cunha. Você mandou a pergunta há Essa aí, alguns ó. segundos. Olha que vergonha que dá essa foto. Imagina. Vocês estão a fim de... Não, de você tornar o cara- olha a situação do cara. Tipo assim, ixi, vou ter que entrar nessa água mesmo. Esse é o Fábio Cunha também. A cara não corre na chuva. Se mudar o tempo, ele desiste. Desiste, algodão doce. Tem outros Algodão adjetivos. doce. Não, tem. Se cair na água, dissolve, né? Mas o Fábio Cunha, aproveitando que ele tá aí, ele fez outra pergunta. Quem são os pilotos que você tem como referência? E que você acha que são fodão mesmo? Assim, inicialmente, a minha referência, acredite ou não, era tomando volta. Quem me ensinou os primeiros passos no kart foi um piloto chamado Wendel Capraro. Sim, o Rafa e eu andamos com ele há alguns anos, andamos com, como que é o nome? Com o Fred, né? O Fred na época não andava de kart ainda, né? Mas o Wendel andava no kart Sabesp. Então, ele passava por mim e falava, tô parado, eu não sei o que eu tô fazendo de errado. Ele abriu 2, 3 segundos em 2 curvas. Tem alguma coisa de errado. Então, o que fazia? Eu gastei algum tempo das minhas corridas, que eu sabia que não ia muito longe no início. Eu esperava ele me dar uma volta e via como ele fazia a curva. Ele freia mais lá dentro, faz a curva mais aberta e sai mais fechando e já acelerando. Deixa eu tentar de novo. Na primeira, segunda, terceira, normalmente eu rodava. Depois eu ia pegando, pelo menos, ganhei 2, 3, 5 décimos. Então, assim, da curva estaca zero até você iniciar o processo de aprendizado, você tira 2, 3 segundos da sua pilotagem fácil. O problema maior é aqueles 5 décimos finais. Aí é um trabalho de formiguinha que é muito mais difícil. É muito mais complicado. Depois você dá um corte nessa parte, manda pro Wendel. O Wendel tá convidado a vir aqui. O Wendel, dá essa moralzinha pra gente aí, Wendel. Não é não, Rafa? Wendel, você tá convidado aqui. Pô, vai ser uma honra te receber aqui. O Wendel é uma das referências, Sim, cara. sem O cara dúvida. não envelhece, o cara anda sempre na frente. E não tem agora ele tá jeito. na vida dele de TikToker, é só resenha, dancinha. Nossa, mas o Wendel é uma comédia, cara. Ele eu- arrumou Ele é o TikToker kart. Eu conheci Exatamente. o novo Wendel no TikTok. Não, ele arrumou uma... Como chama aquele negócio que você coloca? Avental? De uma mulher sarada, despeitão, assim, com perna. Ele colocou aquilo debaixo de aquele avental só com um macacão de chuva, transparente, sem roupa nenhuma por baixo. E foi correr. Aí foi lá acho que na Kamikaze que tem lá. Ele desceu do kart, rebolou, dá a voltinha, voltou, subiu e saiu correndo. E os caras filmaram. Então, Wendel, você tá convidado aqui, mas a gente vai se encontrar no KGV. Mas só com o macacão, esse macacão aí, pô. Pô, com esse? Ele tem que vir com esse macacão. Não, é só o avental, na verdade. só o avental? É o avental. É a indumentária oficial. Melhor não, pelo amor de Deus, me recuso a ver um negócio desse. No TikTok já é demais pra gente. Mas, Wendel, você tá convidado pra vir aqui. Abração, hein? E prosseguindo na carreira aí. Então, Começou o primeiro ano, primeira temporada, tomando volta. sim. Eu comecei especificamente só andando de 2014 até 2016. A parte boa, assim, comecei no kart Sabesp. Na época não era kart Sabesp todo mundo junto. Em 2014 tinha kart Sabesp e amigos do kart Sabesp. Seria o quê? Convidados? Exatamente, porque existia um subsídio na época, então os pilotos do kart Sabesp, o nome kart Sabesp é alusão realmente à rede de água e esgotos da Sabesp, porque eles tinham um subsídio para andar no kart, né? Eram de funcionários. Exatamente, funcionários. Então, tinha muita gente que queria andar também, só que não era funcionário. Então, eles criaram a divisão Amigos do kart Sabesp. Se eu não me engano, tinha 3 ou 4 categorias, A, B, C e D, no kart Sabesp, e o Amigos do kart Sabesp tinha a A e a B. E eu comecei ali, né? Então, seja bom ou ruim, eu sempre fiquei na categoria A. Eu nunca terminei um campeonato até hoje na categoria B, C ou D. Eu sempre terminei na A, independente do motivo. Então, alguma coisa eu já, pelo menos, tinha alguma noção, né? Só para Então, o pessoal entender, o A, B e C é dividido o campeonato nas categorias, o nível. Isso, o nível dizer vamos assim, assim, o nível das pilotos. pessoas. é a classificação É. do piloto. Cada um faz faz a pontuação na corrida do A e depois faz a pontuação na corrida do B. Soma as pontuações que você fez e faz um ranking geral. Então, a próxima corrida, existe o corte,
pela quantidade de pilotos. Por exemplo, são 60 pilotos. Do 1 ao 30 vai correr na A, do 31 ao número 60 vai correr na B. E assim vai. Tem 90, vai A, B e C. De acordo com o ranking que ele está no campeonato. E aí você ficou na A na primeira temporada. Isso, eu fiquei na A. Inclusive, a minha primeira conquista e que deu origem a um número que eu utilizo até hoje foi no primeiro ano de campeonato, em 2014. Na minha 6ª etapa do Amigos, isso foi no Granja Viana, eu consegui o meu primeiro pódio na categoria A. 6ª etapa. 6ª etapa. Inclusive, eu trouxe até a medalha aqui, ó. Aí, Esta é a primeira medalha do... Posso ver? Pode. Isso aqui é de 2014. 2014. Ainda era Campeonato interno. medalhinha aí, ó. Bacana. Ó. Pegou aí, Rafa. Parece aquelas que vende na OLX lá, na Shopee, mas tudo bem, né? Vamos considerar que ele ganhou. Foi Vai, ganhada, Rafa. né? Vai, parabéns aí. ó, Conquistou legal. mesmo, conquistou. Conquistei, foi suada. E com qual kart que eu ganhei essa medalha? O kart número 29. E hoje, até hoje, eu uso número 29 como meu número esportivo. Você acredita nas numerologias, assim? Na verdade, não é que eu acredito, é que eu falei, eu tive sorte com esse número e eu quero levar ele pra mim. É igual o pessoal que usa sempre a mesma meia pra competir. Tem uns jogadores que até tem as cuecas furadas, que é aquela que ele ganhou, cara. Sim, não fala isso que eu uso minhas cuecas, eu tenho as cores específicas de cueca pra correr. Tá vendo? Tem. Sim, Aí sim. que você começa a E pegar alguns aqui tá assistindo sabem a cor. Alguns pior que alguns sabem, porque eu fiz uma brincadeira Obrigado, num dia mano. dessas etapas, falando, vai falar que a cor combina porque é minha cor da sorte. Mentira, aí eu fui e mostrei. Mas acho que muito piloto tem alguma coisa assim de... Superstição, né? Tem, muito. Eu peguei o número 7 porque eu percebi que em alguns momentos, O 7 pra você. pra mim, tem marcantes, assim, ao longo da vida, assim. Aí eu peguei 77. Sim, mas pra mim a numerologia seria número 80. Porque 80 é o ano que eu nasci e foi o número do kart, não sei se você percebeu naquela foto, foi o número do kart da minha primeira corrida no kart Sabesp, foi o número 80. Então assim, se eu fosse por numerologia, eu levaria o número 80. 80. Só que eu já tinha colocado na minha cabeça que na minha primeira conquista que eu tivesse em um kart, que eu fosse pro pódio, esse número eu levaria como número esportivo. Então eu tinha travado, antes de começar a andar, eu já tinha cravado comigo que seria essa referência. Você lembra a posição que você terminou a temporada em 2014? 2014 eu terminei, acho que foi em P9 na geral. Que tínhamos na A, quantos pilotos, você lembra? Devia ter mais ou menos 60, porque era amigos, né? Então era 2 baterias A e B, devia ter em torno de 60 aí no máximo. Mas tem kart pra caramba, né? Sim, Uma sim, corrida, hein? Então você foi muito bem. foi. Assim, o único ano que eu não terminei entre os 10 primeiros da categoria A foi em 2017, que eu terminei em P15. Tá. 2015 como que foi? 2015, acho que terminei em P8. Na A. Na A. Todas elas eu terminei na A. E foi- 2016, acho que foi P5. E foi um ano normal. Foi 14, acabou a temporada. 15, você ainda teve aprendizado ainda? Então, de 14 até 18, eu não tinha muita referência do que fazer da maneira correta. Eu tinha referência do quê? Olhar as pessoas andando e tentando fazer. Aquele foi bem, eu tentava seguir aquele. Aquele foi bem, eu tentava seguir aquele. A única referência que eu realmente tinha, que andava sempre na frente, era o Wendel. Só que nem sempre eu conseguia acompanhar ele. Além do Wendel, nessa sua temporada, tinha algum outro grande nome que, tipo, era nível dele, ou concorrente dele, assim? Quem andava na época eram os irmãos Macagão lá, o Márcio, o Leandro, acho que é. Os filhos do Paulão. Eles andavam na época, eles não andam hoje, é Macagã, acho que é o sobrenome deles. Eles andavam bem, o Márcio, inclusive, sempre andou melhor. O Hernani andava bem nessa época, Leandro Delgado andava às vezes na frente, às vezes atrás. Rodrigo Pereira andava bem também. Que era os na ponta. frente, que era os pontos. É que Tá. tem muitos deles hoje não andam, né? Então, na época que eu tinha uma referência, vamos dizer assim, era em alguém que eu sabia que andava na frente porque eu olhava o placar e sabia que sempre aquela pessoa estava lá. Então, eu tentava seguir aquela pessoa. Mas não que eu conhecia todo mundo. Eu conhecia mais o Wendel e algum outro ali por uma questão de afinidade, né? Ao longo das minhas
como eu vou dizer assim, né, trollagens, eu fui ganhando mais amizades, né? Sacaneando um aqui, sacaneando outro ali, fazendo uma montagem aqui, outra ali, aí eu fui ganhando mais algumas amizades, né? Então, resumidamente, 14, 15, 16, 17 foram anos de aprendizado. Exato. Uma Até escola e formação do Alessandro Hernandes. 2014 até 2018 eu não tinha referência nenhuma. A partir de 2018 para 2019 que eu comecei a entender algumas coisas. Por exemplo, eu não sabia que você tinha coach para kart amador. Eu não sabia que tinha os pilotos específicos que ensinavam as técnicas de pilotagem. E você usou? Eu nunca tive dinheiro para pagar. Então, o que eu fazia? Quem eram os pontos chaves? Você conhece um cara chamado Rodrigo Vieira, você conhece um cara chamado JP, você conhece um cara chamado Bruno Monteles. Acredite ou não, é uma referência para mim. Alguns conhecem ou não. O Johnny Silva. Tem vários pilotos aí que você pega como uma referência. Maurício Pereira, na época. Inclusive, na época, tinha acho que o Maurício Lund também, que fazia parte da KFF. Então, você tinha alguns caras que você tinha algum tipo de referência. Então, você começava a buscar conteúdos dessas pessoas. Aí, você começa... Vai pegando dica, tudo. Exatamente, você vai entendendo algumas coisas. É uma coisa tão óbvia, eu nunca fiz. Aí você olha e fala, mas por que eu nunca tentei fazer isso? E você foi pegando referência do conteúdo gratuito que eles Exatamente. ofereciam. Sempre gratuito. Eu nunca paguei. Não é por uma questão de não querer pagar. É um trabalho muito bem feito e vale o investimento. Vale a pena. Não é que a questão, não é que é inválido o investimento, inclusive, né? É que a condição não permite. Exatamente. Inclusive, isso corta muito o seu caminho. Eu levei 4 anos porque Você simplesmente... sim, corta. Poxa, inclusive, o nosso canal tá precisando de uma força. Vocês que estão oferecendo curso de kart, tudo, poxa, pode anunciar o nosso canal aí. Sim. Dar uma força, né? Fazer um patrocínio. E é mais barato do que você imagina. Poxa, Qualquer coisa, pode chamar no direct. não é baratinho, Mais um você acha? cast. Isso aí. Patrocinadores. Tá aí. Serão muito bem-vindos. Queria fazer uma pergunta que tá na minha cabeça. Pode ser uma pergunta bem boba também. Mas assim, o circuito pro kart é o mesmo circuito para um carro normal ou é desenvolvido só para o kart? Não, o kart ele tem as dimensões das pistas menores, né? Utiliza uma área de espaço menor. Tem alguns kartódromos, igual a KGV mesmo, o kartódromo Grande Aviana, elas são um pouco mais largas. Então, de vez em quando, eles fazem algum tipo de evento lá, passa com o carro. O Felipe fez recentemente essa semana, uma volta lá com o truck dele, o híbrido, primeiro do mundo. Então é uma pista que dá para colocar carro. Mas não é dá para correr, competir. é só uma exposição, um exemplo. Uma volta de apresentação só. Não cabe 2 carros, um do lado do outro, para disputar uma posição, por exemplo. A pista, se não me engano, da KGV tem de 8 a 9 metros de largura, alguma coisa assim. É uma das mais largas que tem. Então, assim... Não cabe 2 carros, mas cabe uns 3, 4 karts. Isso, não, já vi Alguém 5. vai pegar a grama, isso é fato. Eu já vi 5 karts um do lado do outro. É que normalmente 2 faz a curva e 3 vai parar pro mato, pros pneus, ou algum lugar específico, né? Mas, assim, para as disputas do kart que é menor, dá para fazer bastante ultrapassagem, dá para fazer bastante estratégia. Para um carro já não daria, né? E agora, só para me entender, nesse período desses 4 anos que se passaram, quando você pegou todo esse conteúdo que você absorveu, qual foi a principal mudança assim, que você fala assim, cara, isso aqui foi top, eu absorvi e você utiliza até hoje, assim, que você fala assim... A primeira mudança... E quem foi também? Então, com quem você aprendeu? Na verdade, assim, eu aprendi com várias pessoas, mas a mudança maior teve que ser na minha cabeça. Que menos é mais. Você sempre tem naquela, quanto mais além você freia, menos tempo você perde. E é totalmente o inverso. Às vezes o menos é mais. Eu preciso antecipar muito uma freada para sair muito mais lançado numa próxima curva. Principalmente se ela for uma subida. Então, assim, você aprende de uma forma... Como eu nunca pensei nisso antes? E algumas coisas meio óbvias, né? Você fala, ok, vou fazer uma curva para a direita, então eu tenho que tombar meu corpo para a direita. Para quê? Para cravar no chão. E, na verdade, é o contrário. A sua roda de apoio é da esquerda. Porque o centro da gravidade é o contrário. Então, a própria lei da gravidade te dá essa dica, falando, não é aqui que você tem que colocar o seu apoio, é para o outro lado. E aí é onde entra aqueles vícios. De vez em quando vocês pegam ainda, fazendo a curva, virando a cabeça, fala, não, se controla, é para o outro lado. Às vezes você consegue aprimorar bastante essa questão de técnica, né? São as manhas, né? Isso. A gente faz o pêndulo, no caso, que hoje no kart, né? Não é igual o Rafa Silva, que quase deita no chão, né?
O Rafinha vai aparecer aqui logo mais, a gente vai trazer ele aqui, já dá um jeito também de trazer ele, que tá na Baixada, então fica mais complicado, mas a gente vai conciliar uma data pra ele estar aqui com a gente. Sim, inclusive você pode olhar até a lateral do capacete dele, deve estar uns raladinhos já no chão. E depois com a parte técnica, que você já tinha absorvido, 2018, como que foi a temporada pra você? 2018 foi um pouco de questão de sorte, eu já tinha absorvido boa parte, eu tinha abaixado de 1 segundo o déficit pro primeiro, mas eu mantinha nessa constância. Um segundo é coisa pra caramba, né? É no kart? muita coisa ainda. Deu pódio? E então, aí eu vou chegar nessa parte. E eu tinha altos e baixos, um P16, um P3, um P4, um P7, um P5. Então, assim, Você não foi estável. eu não fui estável, mas nunca lá no fundão. Então, essa estabilidade razoável me levou para a última corrida em segundo lugar no campeonato principal. Mesmo muito distante, na época o Lucas Freitas já corria com uma certa frequência, já tinha um nível de pilotagem bem assíduo, bem... 2018 o Lucas estava com você. Tava comigo. O Lucas acho que começou a correr também em 2014, 2015, alguma coisa assim, mas ele andava lá atrás porque era uma criança, acho que tinha 13, 14 anos. Quando ele realmente começou a andar forte, acho que foi a partir de 2017. Então, em 2018 ele já estava na frente, praticamente com o campeonato garantido. Só que era o meu primeiro pódio no campeonato. E eu fui naquela, eu preciso fazer um bom trabalho, é a primeira vez que eu vou chegar num pódio aqui no final, ganhar um troféu de campeonato, né? E eu fui pra final, no sorteio, me sortearam o kart 21, é por isso que eu não gosto dos números 20 e 21 até hoje, tá? Eu tirei algumas sinas com ele, mas o pessoal que tá assistindo sabe esses números, conhece bem esses números. É supersticioso pra caramba, não, Alessandro, eu não sou então, né? supersticioso, é porque sempre deu alguma cagada com esses números quando eu peguei o kart. Parece incrível. O Baratinha mas- também tem dessa também, Baratinha? Qual que é a sua superstição? Já? Normalmente, Cara, quem não tem muita habilidade, não tem essa, não dá margem pra isso. mas normalmente não é por quebra, mas sempre quando eu tô com 20 ou 20, ou acontece um acidente, ou por exemplo, assim, pneu fura, ou a roda quebra, ou vamos dizer assim, eu passo reto numa curva, sempre tem algum incidente quando eu tô com esses karts. Mas tem uma coisa aqui que eu vou mandar pro Rafa, que eu esqueci de pedir, que vai ilustrar bem isso que o Que eu vou Alessandro falar, tá né? falando. É. E assim, eu fui pra final, peguei esse kart número 21 e eu já tinha olhado ele na lista das primeiras corridas. E ele tava tomando 3 segundos por volta esse kart. Eu falei, isso não é normal. Na corrida na primeira corrida, ele terminou em último. Na segunda corrida, ele terminou em último. Na terceira corrida, que era a principal, que era a minha, e caiu pra mim no sorteio. Esse kart tá bichado. Eu falei, não é possível. Inclusive, que era uma diferença muito grande pro penúltimo. O que pode ser? É motor mesmo? Motor, embreagem ruim, motor, vamos dizer assim, eles equiparam por baixo. Então, porque normalmente você tem um kart que se destaca. Então é muito difícil você fazer os karts que estão fracos aumentar a potência. Então você diminui a potência daqueles que estão bom para deixar equalizado. Entendi. Então você pega um kart que tá ruim e ainda tá com problema de embreagem, ele simplesmente não rende. E nesse dia acho que foi absurdo, era 3 segundos, era muito. E eu tava inconformado, chegava pro fiscal, falei, não dá, olha os tempos, não dá pra entrar com esse kart na pista. Eu vou tomar na cabeça, pra não falar outra coisa, né? E Mas você faz teste antes, tudo? não pode. É isso que Ah, eu tô não falando. pode? No kart Sabesp é o kart sorteado. Troca só por quebra mecânica. O kart tá quebrado? Não, ele tá funcionando, tá ligando, tá andando. O problema é seu. Putz, Mas com eu ele. vou ter que sair com ele, mas aí o kart não tá bom. Não, se você vir pra box, trocar, é um problema seu, você vai ter que largar do final. Eu saí, dei 2 voltas, eu vi que o kart tava horroroso de motor, não tinha motor nenhum. E isso foi sacanagem, hein? Mas, Eu tô vendo então, aqui, tá? Eu tô vendo aqui, isso é Ô, sacanagem, hein? Olê, é que assim, Isso ele é contando sacanagem. essa história, Um pequeno meme. ele contando essa história é comovente. Sim. Mas Eu tô vendo ali, isso é sacanagem. agora quem Plínio, você me paga, tá? tá em casa vai ver. Porque o histórico dele com os amigos é isso aí. Isso é uma maldade. Essa foto, eu falei... Qual desculpa vou usar nessa etapa? O traçado me jogaram pra fora da pista, sem freio, sem embreagem, sem motor, lastro solto, banco solto, não faz curva.
isso é um histórico de desculpas que ele já utilizou. Ah, tá. Ó, Então, isto aqui é frases do Alessandro? Isso aqui é um belo exemplar de um fotógrafo FDP que tirou essa foto. De quem? Foi do Rafa? Não, essa foto foi tirada recentemente, há um mês e meio atrás, no Cartódromo de Valinhos, numa corrida que eu participei de convidado pela Copa Neco. Tava lá, eu tava conversando com o pessoal, tinha um cara filmando todo o evento e tinha um fotógrafo. Eu não vi esse fotógrafo, não sei de onde saiu. Você nem conhecia. Não, eu vi que tinha 2 ou 3 lá no evento, porque é contratado pela Copa Neco, né? Pra fazer as fotos, e eu não vi Copa o o quê? Copa Neco. É do interior. Carlos Couto. Eles corriam em Interlagos, agora estão fazendo alguns eventos específicos em todos os cartódromos, né? Até mesmo por uma questão lá das mudanças, estavam fazendo no cartódromo de Interlagos, então resolveram migrar esse ano o campeonato para meio que um itinerante, né? Cada etapa em um cartódromo diferente, até resolverem lá a questão. E eu parado lá, batendo um papo, tinha 2 caras na minha frente, cortaram nessa foto, né? Lógico, né? Não iam fazer a montagem completa, né? E eu acho que eu dei aquela... Mas minha barriga não é desse tamanho, tá? Certo que ela é grandinha, mas não é desse... Eu acho que eu dei aquela respirada. E na hora que eu, assim, soltei o corpo, dei aquela baixada, o cara, plaf, bem na hora. Eu falei, não é possível. Aí eu vi essa foto, a primeira coisa que eu fiz, quando ele mandou o link das fotos, deletei. Mas eu nem argumentei. Aí do nada aparece esse meme no grupo. Eu falei, como é que esse filho da mãe arrumou essa foto? Daqui a pouco pinga lá uma notificação no Facebook, Copa Neco publicou um álbum. Eu falei, já sei onde esse filho da mãe pegou a foto. Os caras não perdem. Aí eu falei, pô, Neco, você podia ter tirado essa foto, né, meu? Aí você fala assim, o cara tava contando as histórias do problema, do Sim. momento triste dele. Aí a gente pega a vez daqui, quem é que é o problema? É o kart? Não. Ou é o cara tem um dicionário só de vamos desculpas. lá, mas vamos lá, eu tenho todas essas aqui, eu tenho as provas gravadas pelo kart amador SP, o Wellington Silva. Ele tem os momentos que ele pega lá, sem freio, foi a origem daquela placa lá, inicialmente kart Sabesp, depois Torto Race. Eu peguei um kart, na verdade esse estava ao contrário, ele não tinha sensibilidade de freio, estava com o traçado invertido e o freio travava. Então, tanto é que foi a única corrida que eu rodei, e duro que essa corrida eu rodei 3 vezes. Ô Rafa, para ilustrar isso daí tem uma pergunta exatamente sobre isso daí, quer ver? É um vídeo que eu te mandei aí. Curva Alessandro Hernandes? É essa daí. Bom, então a gente tem uma pergunta por vídeo. Pô, tá. Tinha que ser, né? Rafinha lá Você é na maldoso, Baixada. hein? Você é maldoso, hein? O Rafinha mandou um vídeo aí e tal. Uma pergunta bem interessante. Fala aí, galera do podcast. Fala, Beto. Aqui é o Rafael Silva. Minha pergunta aí vai pro Bocudo, Alessandro Fernandes. Ale, por que no KGV tem uma curva com seu nome? Explica essa aí pra galera. Valeu. Então, Conta a história agora. Já tava contando a história. E pior que foi muito engraçado nesse dia. Fizeram um complô contra você, hein? Não, Alessandro? eu meio que atrapalhei até a largada. Eu tinha corrido a primeira, eu tinha ganhado a primeira corrida. Fui correr a segunda como convidado para completar a grid. Isso foi no meu campeonato, inclusive. E eu tava com o kart muito bom. O kart estava muito bom. Só que ele não tinha sensibilidade de freio. Ou ele não freava, ou ele travava as rodas. E como estava numa curva negativa, toda hora que você precisava usar o freio, era no momento do bump. Então, na hora que ele dava o bump e você jogava, você não tinha a sensibilidade do peso do kart. Na hora que ele caía no chão, você sabia como que ele estava freando. Caindo no chão, de lado, freando com a roda travada, caía e já virava. Não tinha o que fazer. Putz. Aí eu fui, fiz a pole. Na volta, eu fiz a volta, fiz a pole. Aí tentei baixar o tempo, rodei a primeira vez. Eu cravei embaixo dos pneus dessa curva e acabou a tomada. Ah, beleza, apareceu no placar lá, P1 Alessandro. Cadê o Alessandro pra fazer a linha no grid? E eu lá, me tira daqui. E os caras procurando P1 pra alinhar no grid. E eu não chegava, porque eu tava enfincado debaixo dos pneus. E esse momento aí... Mas conseguiu trocar o kart? Não, era só me desenroscar, eu não só conseguia desenroscar. sair por conta própria. E esse momento aí, Rafa, tem uma outra foto, que é uma que eu te mandei recente. O Rafael Gaspar não pegou essa foto enfincado debaixo dos pneus por coisa, acho que de 3, 4 segundos, que o fiscal me tirou antes.
Mas A- foi muito engraçado. Eu falei com o Rafa nessa semana na live, e ele falou que não conseguiu pegar a foto por pouco. Ele tava Ele é um do lado, fotógrafo só que- profissional, ele trabalha lá na granja. Ah, tá. Ele tava muito Ele perto. já fica nos pontos, já tá É. certo, já pra... Só que ele tava de costas, ele não viu o enroscado lá. E acho que na hora que ele viu, já estavam me tirando. Exatamente. E Ia ele é um virar meme. sarrista nato. Ia virar meme, com Sim, certeza. não. É um cara Então. super gente boa, bacana, me ajudou muito lá no cartódromo. E, cara, ele é aquele cara da zoeira, ele entra pra zoar também. E ele ia fazer isso. Tanto é que ele pega algumas fotos. Puta, tem uma foto minha tomando água no bebedouro que é mó sacanagem. Eu Ainda só bem que marquei essa de foto novo, não Rafa, tá aí. a foto aí, que baseado nessa história que ele contou, que com o nome da curva, né, a gente fez o processo conforme o figurino dele pede. Então, Piloto. o Rafa vai colocar aí Então, Ai, caramba. que vai a lá. gente não deixa passar nada despercebido. né? caraca. Você tá vendo, né? Não, e pior que fizeram uma homenagem no dia da entrega da placa. É, Foram lá, tem um me levaram no vídeo. ponto pra eu colocar a Com placa no lugar. transmissão. Com transmissão. ao vivo. Tem esse Tem. gravado, né? No- Tem esse grande momento. Tem no meu Tem. Instagram, meu. Puxa, você Eu- ficou emocionado, pela verdade. Não, teve foi uma lá. cerimônia de O apresentação cara, da curva. o cara abriu a transmissão antes do horário só pra fazer a entrega da placa. Agora eu pergunto uma coisa pra você. Quem foi o cara que construiu essa placa? Vamos ver se você adivinha. Quem que construiu a placa? Exatamente, ele está nessa sala. Ah, Humberto. E detalhe, hoje o Alessandro é um amigo, assim, que eu fiz. Que Nós não se conhecíamos na eu época. não conhecia ele. Não? Não. Ele foi no tiro mesmo. Ele era o camarada do WhatsApp só, do grupo. Ah, tá, era só brincando. Eu não né? conhecia ele, só que de tanto eu zoar no grupo, ele começou a me zoar, a gente não se conhecia pessoalmente, mas na zoeira a gente se conhecia. Ué, mas E vocês aí, não corriam foi o junto? dia que eu presenteei ele com a placa. Pô, ele chegou, ele trouxe a placa, me chamou, pediu pra tirar uma foto, falou aqui, ó, vem cá, meu famoso, Curva tira Alessandro. uma foto comigo. Na verdade, eu pensei nisso, eu falei, eu não lembro pra quem eu perguntei, falei, cara, como que é o Alessandro Hernandes? Eu tô com uma ideia. Eu não lembro pra quem eu perguntei, falei, não, ele é da hora, é da Sim. zoeira e tal. Aí eu falei, vou fazer. Eu acho que foi pro Hernani, que o Hernani começou com essa ideia. Aí eu falei assim, vou fazer uma placa. Aí ele falou, como assim? Eu falei, depois eu mando. Aí eu peguei, eu tenho um colega que trabalhava com comunicação visual assim. Pô, eu fiz uma placa em 20 minutos. E eu acho que eu fiz a placa acho que no dia da etapa, de Foi manhã. um dia anterior que você alguma teve a coisa ideia assim. da placa, foi alguma coisa assim. É, foi véspera, assim, foi muito perto. E aí eu lembro que eu mandei uma foto do grupo. Aí o pessoal Foi, eu achou que era falei, não, zoeira, achou que era não. montagem. Eu vi essa foto, falei, não é possível, né? É zoeira, não E tá tem feito. um detalhe, eles não deixam eu chegar perto dessa placa. Toda vez que acaba o evento, eu falo, fica aí que a gente vai pegar a placa pra colocar na próxima corrida. Eles não deixam eu levar a placa embora. E aí essa placa foi do ano passado, virou o ano, fizemos a atualização da placa pro modelo 2023 e toda etapa nós cravamos ela lá na curva dele. Mas é a curva... Sem perigo a curva hoje em dia. Não, ela não tem perigo. Ficou marcado porque eu rodei 3 vezes, queria pedir a música, né? E pior que assim, terminando a história da corrida, fui lá, alinhei, larguei na ponta, tinha aberto acho que uns 4 segundos do segundo colocado, porque o kart tava bom mesmo. Rodei, caí pra 9º. Fui tirando toda a diferença. Na hora que eu já tava em segundo de novo, inclusive o Tom falou, não é possível, ele conseguiu chegar na ponta de novo, vai disputar a vitória. Aí eu dei aquela traseiradinha marota de novo e dei aquela escapada e travei. O duro que nessa que eu travei, eu levei o Giovanni Beccaro e o Francisco Júnior junto comigo. Por sinal, o Giovanni mandou uma pergunta. E aqui, eles você. estavam disputando o título naquela categoria e eu era só convidado. Aí depois eu zoei e falei, tá vendo? Eu facilitei sua vida. Vocês estavam próximo do Nausser no campeonato, agora o Nausser vai ficar sozinho. Vocês não tem mais o que brigar, então vocês estão de boa agora. O Giovanni Brecário perguntou aqui, por que você entra na curva Alessandro Hernandes fazendo drift? Pra levar o amiguinho junto. Mas tem uma pergunta de um cara que é amigaço seu. Eu acho que considero ele um dos seus principais adversários da temporada. Rodrigo Menezes. Rodrigo Menezes, anda muito. Eu zoo ele pra caramba. Na verdade, assim, eu não sei se eu chamo ele de Rodrigo Menezes ou Papapó, né? Mas só fazer um adentro aqui. Rodrigo Menezes, além de puta piloto, ele é um puta cara. Puta cara do bem, cara É, amigo, é assim, não tem tempo ruim com o O cara. que tá acontecendo hoje comigo aqui, onde eu tá aqui hoje,
quando o plano surgiu, que eu conversei com o Rafa, esse cara ficou 1 hora comigo no telefone me dando meio que um caminho das pedras, assim, porque ele entende meio do processo, assim. Ele faz alguns podcasts também, mais voltado a futebol, né? Futebol, do Palmeiras lá. É um cara que a gente vai trazer aqui em algum momento, já está convidado, Rodrigão, você também. E te agradeço por tudo, pela oportunidade, pelos conselhos, pelo toque. É um Então, puta cara bacana. híbrido, Legal. ele faz futebol, ele fazia, não sei se tá fazendo na NFL, ele também é comentarista lá, E ele corre com você na ímpeto também. corre comigo na ímpeto, puta parceiraço, nos eventos, nos enduros que a gente participa também, muitas vezes ele tá lá, se ele não pode correr por uma questão financeira, ele vai lá ajudar na parte de organização. Ele é um dos seus parceiraço. principais? Ele que está sempre atualmente? integrado. Sim, temos alguns mais fortes esse ano que eu considero que para mim é um desafio. Dê nomes. Aqui precisa de nomes. Rian Schock, por exemplo, é um cara muito forte, acabou de ganhar um torneio no Speedland para ir participar do Mundial na Bélgica. Rian já tá convidado, já sabe. Deia, obrigado pela toda a atenção, mãe dele. Só estamos tentando casar as datas para ele estar aqui, mas E assim, o cara anda, moleque humilde, anda bem 10. pra caramba. E assim, a família é top. sim, a família é muito bacana. A Deia, Eu sou fã, fiquei fã deles. tem um evento, inclusive, que eu participei lá junto com a Tati Aceira. Tati, abraço. No evento de casais, foi aí que eu conheci mais de perto a Deia, a família Nishioka em si. É um pessoal muito bacana, muito humilde. Ele hoje é o a ser batido? Eu acho que sim. O Rodrigo, a gente sabe que a gente tá trocando figurinha. Então, assim, vai um pouco da sorte, vai um pouco do momento, vai quem se adapta melhor com o kart da pista naquele momento. O Nishioka já é um pouco mais diferenciado. Então, assim, eu preciso fazer algo de diferente para me manter perto. E é novo, né? É novo. 20 anos. Exatamente, né? A idade, isso querendo conta. ou não, faz bastante diferente. Hoje eu te falo que eu tô no meu melhor nível. E eu acho que ainda vai por uns bons anos, assim, no meu melhor nível. Mas eu sei que isso uma hora, a tendência é cair, né? Então eu tô tentando aproveitar o meu momento enquanto eu posso, enquanto eu tenho saúde, enquanto eu tô aqui na luta. E no entendeu? gás e na vontade No gás e na vontade. Ô, né? Rafa, você lembra qual De foi vencer. seu melhor nível? Eu ainda não descobri o meu desde quando eu comecei. Então, assim, Menezes, lógico, assim como outros também que correm lá, são os adversários mais ponta. O Hernani e o Fábio, eles oscilam bastante, né? Então, Eu falei do Menezes porque ele te mandou uma pergunta, que ele pediu pra você contar um episódio em que você largou em primeiro e tomou o tchauzinho do cara que largou em último. O que foi isso aí? Putz, E quando foi? eu não sei... Ah, verdade, porque teve 2 lances, né? Tem um que ele não contou, mas esse eu troquei. Tava com o curvão da KGV, tava ele e o Fábio Cunha se empurrando. Passaram por mim na reta como se eu tivesse parado. Ele olhou pra trás e fez assim, ó. Deu tchauzinho pra filha da mãe, né? Mas ele largou do fundão? Não, nessa não. Essa primeira. Na outra, eu peguei um kart, eu larguei em primeiro, porque eu fui empurrado... O Cicinho me empurrou por uma volta. Porque ele tava com um kart muito bom. Foi na Pesados isso. O Cicinho me empurrou por uma volta e eu consegui fazer a pole. Só que eu sabia que eu não tinha kart pra estar lá na frente. Tava eu, larguei na pole, o Lucas Lemoni largou em segundo e o Plínio acho que largou em terceiro. Então o que eu tava fazendo? Eu tava forçando cada curva, inclusive tem um probleminha que aconteceu nessa corrida, por isso que aconteceu do Menezes me chegar em mim. Então eu comecei, tava na invertida esse traçado também. Ia ali pela ferradura e subia na 1 e descia o miolo negativo ali, para ir pro coqueiro na negativa. E eu fui encurtando o caminho, fui pegando a zebra, fui encurtando o caminho. Teve uma bendita de uma volta que eu tentando tirar tempo, encurtei demais. Pegou o assoalho do kart, o kart rampou, eu não fiz a curva ser reta e bati e travei debaixo dos pneus. Só que eu falei, se eu travar aqui e ficar, acabou a corrida pra mim. Eu fiquei com o pé enfincado no acelerador, o kart foi enroscando e passando por baixo. Isso eu caí lá pra 6º, 7º, né? E eu fiquei numa briga ali no meio do pelotão, porque eu saí da ponta. E eu não tinha kart pra passar. Ficou Camões, Cicinho, e bate de cá, bate de lá. E ele largou de último que ele trocou, veio escalando, veio escalando, veio escalando. mas depende muito, fora a habilidade do piloto, depende muito do kart, pelo que eu percebo. A questão é, você tá com um kart razoável ou ruim e fez um bom quali, você consegue se manter entre os primeiros.
Você tá com um kart ruim, tá lá atrás, largou lá atrás, Já era. acabou. Você não vai pra frente, você não consegue ir porque você não tem um equipamento que te ajude. Por mais que você pegou a sensibilidade do traçado, pegou o jeito de fazer as coisas, faltou um pouquinho de motor, eu não tenho curva pra mergulhar ali, de repente fazer diferente aquela curva do outro pra ganhar posição. Falta aqui, então você fica naquela troca de figurinha. Se você tá na frente, você consegue ainda dar uma segurada, né? Na verdade, você vai trancando ou vai pedindo ajuda do amigo. Mas pode trancar? Tem penalidade? Saudavelmente pode. Ah, Se você tá entre os 6 primeiros, a corrida é bem saudável, é bem organizada, o pessoal se ajuda, combina jogo. Vamos deixar lá para 5 rotas finais e a gente começa a brigar. Para quê? Sumir do pelotão. sim. Isso é prática. Os pilotos que usam Já a tem a cabeça, manha. que usam a cabeça, porque tem alguns que largam lá na frente e não usa a cabeça, quer te passar na primeira curva. Mas muitas vezes você acaba deixando e tenta empurrar. E aí o cara começa a defender. Pô, aí não dá, né? Aí você não ajuda. Ele não ajuda e não deixa ser ajudado, aí todo mundo acaba perdendo tempo. E nessa daí a gente ficou lá no meio do pelotão e ele veio, trocou de kart e pegou um kart bom. E vez mirilhando. Daqui a pouco, passou isso na transmissão. Eu olhei pra trás, ele dando tchauzinho pra minha filha da mãe, você já tá aqui. Rodrigão é outro da resenha, né? Outro resenha. Sim. Não, e ele fez questão. Ele passou acho que umas 2, 3 voltas dando tchauzinho. E chegou uma hora que ele chegou embalado tão grande que eu nem defendi. Do jeito que ele veio pro lado, eu deixei ele passar. Eu fui fechar achando que ele não tava ali. Não, ele já tinha metido, já tava entrando. Eu falei, vai embora, não tem o que fazer. Mas kart mesmo é a habilidade do cara. Não, ele é bom, mas assim, o kart fez a diferença ali. Porque se ele não tivesse pegado um kart bom na troca, ele não chegaria. Ah, tá. Porque ele largou de último. Inclusive lá no Sabesp era a fila indiana. Esse ano que mudou. Então, na hora que o primeiro tá largando no meio dos cones, o último já tá tomando 4, 5 segundos na primeira curva. Putz. Então, e não pode passar antes. Alguém bobeou no meio do pelotão, esqueceu de acelerar, ficou olhando pros passarinhos no céu ali, viu? Os caras foram embora e ficou. Já era, o cara não pode. Ele pode bater atrás, tipo, se liga, acorda aí, acelera, mas não pode passar. Legal. Olha, agora falando assim, títulos, o que você conquistou no geral? O que Então. você já trouxe, assim? Momentos assim, que você fala que é marcante e momentos que te tocaram, que te deram lição, assim, o que você conta pra O nós? primeiro momento, o mais marcante da minha carreira foi 2018, não tem como. Foi o primeiro título, ou o primeiro pódio que eu perdi. Eu não sei se tá no ponto de colocar o videozinho aí. Tem essa transmissão que foi do que eu contei do kart quebrando. Larguei de último com o kart 21. Aliás, larguei com o kart 21, o kart estava ruim, troquei pelo kart 20, o kart na segunda curva o kart quebrou. Eu na segunda posição, achando que era a minha primeira e única oportunidade de chegar num pódio. Ali você tinha pódio ou título? Ali era muito esporádico, praticamente o título era do Lucas, mas era a minha chance real do primeiro pódio no kart Sabesp. E, eu fui com tudo. Minha esposa estava lá no dia, meu filho estava lá acompanhando, a motivação estava lá, e eu fui com tudo. Eu falei, eu vou com tudo. Troquei de kart, eu larguei na última posição, já tinha ganhado 5 posições na segunda curva. Quando eu começo a subir na reta oposta, o kart simplesmente apaga. Putz, ele apagou, eu encostei, o kart veio descendo, parou no miolo lá. Eu saí todo bravo da vida, xinguei fiscal, xinguei a mãe de todo mundo. O fiscal não tem culpa. Agora não pode, hein? Não, o fiscal não tem culpa. Mas assim, eu falei, esses caras é uma porcaria. Por que só quebrar na minha vez? E não sei o que lá. E subi para os boxes. Bom, já deu pra perceber que o Ale é competitivo no extremo. Olha, eu sou competitivo e eu tenho um pequeno que acho que é da mesma forma e até pior que eu. O que foi, Rafa? Não, tem um vídeo aqui, ó. Esse é o do estilo Shelby. Esse é da chegada dele, né? Alessandro Hernandes. Não. Esse é o do... É a sua apresentação. É a minha apresentação. É um outro que eu mandei sem corte. Tem uma placa. Olha lá, registra a ali na placa. curva dele, curva Alessandro Hernandes, tá ali, ó. Alessandro Hernandes. Esse cara deu uma tirada de sarro em você também. Dá uma Tom olhada, é demais. Dá uma Tom olhada, Alessandro Hernandes, tá ó. tudo... É É o sensacional. jeito que eu entrei na pista, ó. Olha o figurino Dá do... uma olhada, Alessandro Hernandes. Já tirou uma onda com um chapéuzinho. Meu Jesus amado. E o pior de Olha tudo, isso. eu tinha combinado com todo mundo e os caras combinaram uma trollagem comigo. Essa era a final? Hã? Essa foi a última Não, etapa? foi acho que 7ª ou 8ª etapa do ano passado. Aí, você viu que eu parei pra discutir?
O Torto, depois que combinou comigo, foi lá no fiscal e falou, dá bandeira preta pro cara, porque ele entrou assim na pista. Eu falei, pô, mas eu combinei. Não tô sabendo de nada, tá fora, cai fora daí. Aí depois ele desmentiu, falando que era brincadeira. Eu falei, pô, sacanagem, eu combinei o jogo antes. Alessandro que vai ali, de chapéu, óculos escuros. Que da hora. E tudo mais, você viu aí. Eita, que beleza. E você acha que o que te incomodou? Foi o fato de estar tão perto e... O fato de estar tão perto, eu nunca tinha chorado na minha vida por uma questão de kart. Eu cheguei naquele dia nos boxes e comecei a chorar. Meu filho olhando pra mim falou, papai, por que você tá chorando? E eu não conseguia falar porque eu tava chorando, minha esposa sabia. E eu tava com um nó na garganta tão grande, porque com a quebra, eu caí pra quarto no campeonato. E aí, nessa hora, como que ficou a esposa? Como que ficou o Rafinha? Ah, mas é só uma corrida de kart, não sei o que lá. Minha esposa é meio curto e grosso. Tipo assim, larga de ser besta, é uma corrida de kart. Quase dá um tapa. É, quase me deu um papo, assim, foi pompom. Eu falei, não, eu sei o quanto é difícil ter chegado até ali. Eu sei o quanto eu lutei para as minhas dificuldades, ou minha condição financeira, os treinamentos que eu fiz por conta própria, porque eu não tinha dinheiro para bancar. Então eu sei o quanto foi difícil ali, chegar até ali. E do nada escapa por uma coisa besta. Eu não precisava chegar entre os 10 primeiros. Eu precisava marcar pontos. E ali eu zerei. Zerei totalmente. E é um campeonato, né? É um campeonato. Não era pelo troféu da corrida, era pelo troféu do campeonato. Meu primeiro troféu de campeonato. Eu não tinha nenhum ainda, né? E após isso, qual foi a parte boa que veio? A parte boa vem as lições, né? A maturidade, né? Você tem que vir, você tem que aprender a falar. Nessa vida você vai perder mais do que ganhar. Dentro de uma pista, quando entra na corrida, tem 30 pilotos. 29 vão perder. Apenas um vai ganhar. Então, assim, qual a chance que você tem de ganhar versus a chance que você tem de perder? Tem que aceitar, Tem né? que aceitar, né? É difícil, às vezes, engolir, às vezes. Né? Sim. Então, assim, a minha estratégia é assim, ok, nem sempre eu vou ganhar. Às vezes eu vou ganhar, mas eu não posso terminar lá atrás. Então, eu levei para a minha vida que a constância tem que ser prioridade do que a vitória. Eu não vou me jogar para ganhar uma corrida, sendo que eu posso estar jogando um campeonato no lixo por uma advertência ou, de repente, até uma desclassificação de prova por conta de um ato inconsequente. Mas, em alguns momentos, você fala, é meu momento, eu tenho que tentar. Então, assim, isso mudou bastante na minha cabeça, na minha mentalidade. A partir de 2019, eu fui efetivamente evoluindo. Meu déficit para pessoas de ponta mesmo, que realmente ganha eventos aí no dia a dia, era de 4 a 5 décimos. Isso já é um número bem considerável, né? Dependendo do kart, você diminui isso para uns 3 décimos. Dependendo do kart, você aumenta isso para uns 8 décimos. Em 2019 já. Então, eu consegui ser mais constante. Cheguei mais próximo, andei mais perto dos líderes. Não tomava, cheguei a ganhar corridas em 2019. E entrei na final de 2019 também, disputando o título. Essa efetivamente com chances reais de título. Eu estava apenas 3 pontos atrás do Lucas Freitas, na final. Levei meu filho, meu amuletinho. Ele sorteou o kart para mim, pegou o kart número 24. Era o kart tocha da noite. Eu olhei e falei, eu tenho uma chance real de título, gente. Animou. Animei. Mas, como nem tudo são flores, a bateria anterior à minha bateria, o kart 24 sofreu um acidente. Bateu com mais 2 karts, Putz, quebrou o banco. Você lembra que estava lá no item de desculpa, né? sim, sim. Não, mas eu não andei com esse kart. Não, sim, mas... Ele quebrou o banco e não pôde ir pra pista no meu. Eu falei, mas o kart não dá pra andar com o banco, não dá pra você passar um silver tape aí, o kart tá bom. Não dá, entortou, não sei o que lá. Me deram o primeiro da troca. O primeiro da troca era uma jaca. Traduzindo, eu ainda, com a experiência que eu já estava adquirindo, eu consegui chegar em 7º. Mesmo não tendo um kart tocha, que era o 24. Mas o Lucas ganhou a corrida. Ele nem precisava ganhar, ele só precisava chegar na minha frente. A diferença de uma posição para outra ali nas 5 primeiras era 3 pontos. Então ele chegando na minha frente, acabou. Já era para mim. Então eu precisava chegar na frente dele. Ponto. Falando em Rafinha, quer ver? Peraí. É o Rafinha? É, meu filho, isso aí. Vamos ver o que ele falou aqui. Oi, papai. Quando eu crescer, eu quero ser um piloto igual a você. Beijo, te amo.
Aí, Essa cara. eu não sabia. A produção trabalha, cara. Você acha que a gente tá à toa aqui? Rapaz, eu fui pego de surpresa. Alguém que tem o contato da minha esposa. Tem um outro também. Quando eu crescer, eu quero ser um piloto igual a você, que roda nas curvas. Filha da mãe! Eu acho Que moleque filha da mãe! Eu acho que também vai ser um tirador de sarro também. Vai, Poxa, vai. na hora que eu vi esse vídeo, eu dei tanta risada. Puta merda, essa eu não sabia. Olha o pessoal marcando pra cima de mim, hein? Aí, Da hora, né? molequinho, te Patrícia. amo, meu filho. Patrícia, obrigado pela colaboração. Agradeço a ela. Eu tentei trazê-la para apresentar aqui, ela falou, não, isso pra mim não vai dar, não. Eu tenho vergonha. Mas, Patrícia, Beijo, esposa. Beijo, Patrícia, meu Obrigadão. amor. Vamos ver de Meu novo. filho. No finalzinho, acho que ele falou mais alguma coisa. Opa, peraí. Opa. Vamos lá. Oi, papai. Quando eu crescer, eu quero ser um piloto igual a você, que roda nas curvas. Te amo. Tchau. Também te amo, meu filho. Você mora no meu coração e você sabe disso. Legal demais, cara. Sim. E conta dele aí na pista. Meu, moleque é muito competitivo. Pensa numa criança E competitiva. já anda de kart. Anda. Ele tem quantos anos, Rafinha? Ele tem 8 anos. Fez 8 anos ontem. Pô, legal. Parabéns, Rafinha. Parabéns, Nossa, meu filho. Parabéns. Fez 8 anos ontem. Meu filho anda de kart desde os 5 anos e meio. Primeira vez que ele andou, inclusive, o número que ele carrega pro kart dele também é correlacionado à primeira vez que ele andou de kart. Tá. Ele andou a primeira vez com 5 anos e meio, 5 anos e meio no kart Itália. Ele andou com o kart número 59 e ele quis levar esse número para ele. Isso foi coisa dele. Querendo ou não, Personalidade. casou com o número inverso do Relâmpago McQueen, que é 95. Ele só inverteu os números. Então, assim, E ele participa de campeonato, não foi? não. Ele começou. Esse daí é o... Meu filho, de capacete azul. Caraca, meu. Aí é um campeonatinho que ele participou ano passado, chamado LDK Kids. Ele participou de algumas corridas, ele chegou na categoria... Ele entrou pela categoria iniciantes, por causa da idade também, porque ele nunca tinha andado de kart rental em um campeonatinho. E eu escrevi ele também na categoria ferinhas, que seria a mais principal. Então, assim, ele entra na categoria dele e aprende com os melhores, com o pessoal. Nessa categoria ele tinha ganhado uma corrida e tinha chegado em terceiro em 2. E na outra ele tinha feito 2 terceiros e um 5º lugar. Aí por uma questão de ter pouco kart, acabaram encerrando a operação na KGV dos kartzinhos cadete. Então acabou não terminando o campeonato. Mas ele anda, ele é pé de chumbo. Alguns pontos ele ainda hesita um pouquinho, aí você fala pra ele, filho, pode pisar, não tem medo. Fico muito no rádio com ele aí. Mas é novinho pra caramba, né? Sim. Cara, me assusta. Como Caraca, que Não, pai. Você não tem noção como foi a primeira vez. Quando ele andou no kart Itália a primeira vez, o fiscal de pista foi com ele no lateralzinho, explicando pra ele acelerador, freio. Ele é assim, ogro e bruto. Eu sei onde é o acelerador e freio, não precisa ficar falando. É desse jeito. Tipo, Ele dá no meio. Ele dá no meio, ele é meio genioso. E, tipo assim, quando você quer explicar alguma coisa pra ele, ensinar alguma coisa, ele fala, não, eu já sei, não precisa falar. E isso às vezes atrapalha um pouquinho no aprendizado dele, porque ele precisa primeiro errar pra falar, tá bom, pai, o que você queria me mostrar? Sim, sim, sim. Aí ele vê que não tá dando certo, ele É marrentinho, baixa a guarda. é É marrentinho. marrentinho. E deu 2 voltas lá, o fiscal desceu do kart e ele começou a sair com o kart. E eu não tinha entendido nada. Falei, largou o cara, meu filho sozinho. Minha esposa colocou a mão na cabeça, eu saí correndo, eu pulei o pneu, tropecei, saí rolando. Aí o fiscal fez o que foi? Ele vai bater. Relaxa. Ele tem um conceito, ele deu 2 voltas sozinho, eu só acompanhei ele, vai saber andar sozinho. E ele começou a andar sozinho no traçado. Eu fiquei abismado porque era a primeira vez que ele estava andando de kart, andava de boa. E aí eu falei, você quer, filho? Você quer realmente? Vamos tentar? Pai, eu quero, vamos tentar. Eu tinha uma carretinha de kart, eu levava meu kart, tinha um outro kart também que eu tinha vendido há pouco tempo. Eu vendi essa carretinha para levantar dinheiro, comprei um kartzinho, minha esposa ajudou inclusive com dinheiro. Compramos um kartzinho velho para ele, colocamos um motorzinho e ele começou a participar de um campeonato chamado Copa Chefia Race, que era em Atibaia, de kart próprio. Tem acho que até uma foto dele no kart dele, kartzinho dele. Tem, Rafa? Vamos ver aqui.
Cara, que legal, meu. Tem. Ele começou com um kartzinho torto, eu tive que comprar um outro, melhorou um pouquinho a situação, eu comprei um kartzinho um ano mais velho, só com um kart sem soldas, pra pelo menos ele conseguir fazer as corridas, esse kart mesmo. Esse é o ele atual cons- dele. Esse é o atual, inclusive tá lá em casa, tá em cima de um carrinho em casa lá parado. Ah, é Nossa, bonitinho. bonito, hein? Bonita a foto. Esse ficou, é um hein? Tech Speed 2004. Tá. Mas como entra a questão, né? Eu acabava frustrando mais É ele. próprio pra criança ou é um kart que tanto... É um kart cadete, é um kart profissional, só que ele é mais antigo. É para um campeonato profissional mesmo, ele está regrado. Inclusive, os motores, esses motores são preparados, para as crianças são 6,5. Esses motores estão com 9 HP. Ele é preparado acima da cilindrada original para esse campeonato específico. Cadete é uma categoria de campeonato. Tem, no caso, ele entrou na Mirim, que é a primeira, a entrada de acesso por questão de idade, vai aí até os 9 anos, do 9 aos 12 ele vai para cadete. Aí tem júnior, júnior menor, tem outras categorias que vai subindo o degrau, mas isso é baseado na idade. Tem categoria pra caramba, então. né? Tem. Então ele começou aí, eu coloquei ele para andar, vendi a minha carretinha para fazer grana para ele poder andar. Eu falei, filho, vamos tentar, vamos ver se alguém ganha algum patrocínio no meio do caminho. O importante é você começar para ver se aparece alguma coisa. Só que assim, isso vai muito dinheiro, vai muito de quem tem. Ele com chassizinho 2004, Quanto que você acha que gasta pra... Uma se temporada? ele fosse num campeonato efetivo, ele ia gastar mais ou menos por etapa R$5.000. Por etapa? Por Por etapa. etapa, para ser competitivo. Você fala na etapa, vai andar, gastar pneu, combustível, mecânico. Normalmente, uma etapa você gasta aí, se for um campeonato homologado e tudo mais, você gasta aí de 2 a 3 jogos de pneu. Entre treinos, Cada entre jogo custa? classificação. O cadete é um pouquinho, acho que o infantil é um pouquinho menor, mas deve estar enrolando em torno dos R$800 cada jogo. Aí você tem que ter equipe, você tem que pagar inscrição. Tem campeonato que chega a custar R$1.500 a inscrição. pra E quebrou etapa. também, manutenção. Quebrou, é por sua conta. Aí você tem aqueles kits que você pega um pacote com mecânico, com um kit alugado, ou você tem o kart e contrata o mecânico. Só que assim, você precisa do mecânico para sexta, para quinta, para sexta, para sábado, para domingo. Ou qual evento que são 3 dias aí. Então assim, no mínimo R$5.000. Isso sem contar os treinos que você tem que fazer durante a semana, os treinos que você faz à parte, pegar a pista, pegar o jeito do kart, ir melhorando seu tempo. Então assim, meu filho andava com um chassi 2004. Que competia com quem tava com chassi que ano, O por mais exemplo? velho, o chassi mais velho, tirando o do meu filho, era um 2012. O mais velho. Tinha 2 ou 3 crianças que andavam com chassi zero. Cara, é muita Recentemente diferença. tinha acabado de ganhar o da Concept Car. Da Concept, da kart da Concept. Então, assim, é muita diferença. E os caras eles moravam perto de Atibaia, da região de Atibaia, ia lá 2 vezes por semana treinar. Meu filho uma vez a cada 15 dias. É. Então, assim, tinha um déficit muito grande. E meu filho olhava para mim e falava, pai, quando é que eu vou ganhar? Pai, quando é que eu vou chegar no pódio a primeira vez? Porque assim, querendo ou não, ele chegava no pódio, mas lá em sexto, em quinto. Então, assim, Já dirigia bem, já, né? ele sempre pilotou bem, ele sempre foi pezinho de chumbo. Tem tudo pra ser mais rápido que o pai. Há controvérsias, né? Eu não posso ceder isso agora, né? Vai chegar um momento que eles vão competir. Aí é que tudo. não... Não, vai chegar um momento que eu vou estar de muleta com 95 anos, talvez ele consiga ganhar de mim, Mas né? ele, que você não nos mandou, mas tem um vídeo que você postou esses dias que ele andando na sua frente, você acompanhando, ele te Verdade. deixava. Era um... Esses dias eu levei ele para andar no Kart Itália, onde ele andou a primeira vez. Eu não conseguia passar ele. E não é porque eu não queria, eu foi não bem legal esse conseguia. vídeo. Eu tava com o kart 13 HP e ele com 6,5. E lá era 6,5 mesmo. E eu falei inclusive, o instrutor que tava lá no dia foi o instrutor que andou com ele a primeira vez. Eu virei para ele e falei, ó, pode tirar o alimentador que ele anda. Ele andou campeonato profissional e tudo mais. Não se preocupa. E falei, não, beleza, tranquilo. E ele saiu, deixei meu filho, esquentei, ainda dei umas voltinhas na frente do meu filho para mostrar o traçado e tudo mais. E aí eu comecei, batendo atrás do meu filho para instigar ele a andar. Aí eu passei. Nessa que eu passei, ele começou a vir colado. Aí ele pegou a referência que eu tava fazendo, me passou. Só que o kartzinho 6,5 é muito mais leve e sai muito mais fácil. O que ele fazia? Ele fazia fechada a entrada da curva, ele saía muito mais lento. Eu tentava dar o X, na hora que eu colocava por dentro, o kart dele ia embora.
Então, assim, ele fazia de um jeito que eu não conseguia sair lançado. Ele me neutralizava nas entradas de curva e ele embalava primeiro que eu e eu não conseguia passar ele. É, menino vai ser zica. Filha da mãe. Não, mas é impressionante, pelo menos pra mim, essa questão da idade é impressionante. Não, Surpreso, né, Lê? Hã? Ficou surpreso. Pô, Assim, É, novinho, pequenininho, né? é? E assim, o kart dele tá parado faz mais ou menos uns 7 meses. Tá lá em casa, de vez em quando eu ligo, porque não tenho condição hoje de bancar escola. Acho que o principal hoje em dia é o estudo, né? Lá na frente ele vai saber se vai absorver bem, utilizar bem isso ou não, a favor ou não dele. Mas aí eu, pelo menos, estou dando uma condição dele ter um estudo decente, que hoje em dia isso faz muita diferença. Sim. E não tem, minha esposa ajuda, a gente divide a maioria das contas de casa e não dá conta de fazer tudo isso, É né? porque, se for, pelo que você falou, investimento, uma etapa 5 pau. Uhum. Quantas etapas tem o campeonato? O campeonato teria, desse campeonato, por exemplo, eram 12 etapas no ano. Imagina? Esse campeonato era um pouco mais barato, mas eu pagava em torno de 700 a 800 reais por etapa, sem contar pneu. E rezando para o kart não bater. Porque aí eu acabava literalmente pegando peças de segunda mão. Eu tenho literalmente um desmanche de kart que eu ligava e falava, você tem um bico? Sim. Você tem uma manga de eixo? Você tem uma roda, não sei o que lá? Ah, eu precisava fazer uma roda reserva para dia de chuva. Cara, o que eu faço? Comprei umas rodinhas lá de track drift lá e coloquei lá, é mais pesada, mas, é isso que faz. Pra chuva funcionava. Então, assim, não era o melhor equipamento, era o que dava para pagar. Ele precisava andar com pneu de chuva. E não dá para trocar na hora. Então, assim, cara, moleque, você vai ter que se virar com isso aí. Eu nunca dei a melhor condição para ele e tava longe de dar. E agora a gente entrou nesse papo do profissional. Ah, o vídeo do meu filho. Esse é com kart profissional. Esse ó. é em Atibaia, né? Esse ele disputando na chuva. Minha esposa atrás de mim. Eu fazendo assim, ó, acelera. Minha esposa assim, para. Ela pede pra segurar um pouco. Eu virei pra trás e falei, viu, qual é o conceito de acelerar numa corrida? Eu falei, se você falar ele parar numa corrida, você quer que ele perca, é isso? Mas ela fica empolgada também. Com o Ela fica, mas ela fica muito Deve apreensiva. sofrer, imagino. Sim. Só que assim, eu tento tirar lado de pai da corrida e falo, vai, acelera. É, tá Vê- lá pra isso. Vê Tá como lá um pra isso. competidor mesmo. Exatamente. Nessa corrida em específico, acho que ele estava em segundo na categoria dele. E aí acabou pegando não tem nesse trecho, mas lá na frente ele acabou rodando, pegou uma posse Putz. e aí ele acabou terminando em quinto. Mas ele tava brigando para não perder a segunda posição aí, ó. Ele já tinha passado reto na curva por causa da poça d'água, tinha perdido o bico, só que ele continuou. Sabe que eu fico impressionado? Eu fico tentando imaginar o reflexo que ele já tem que ter, tudo direitinho pra pilotar assim. Sim. Na chuva, Então, ainda, assim, bem desafiador. Mas assim, toda vez eu ficava com ele no rádio, eu parava, eu dava uma volta. Eu tentava, assim, tudo que eu aprendi de uma maneira difícil, eu tentava passar de uma forma mais fácil para Sim. ele não cortar caminho. Falou, filho, Facilidade que você não faça teve. assim Ajuda pra caramba, né? que você vai ver que você vai ganhar aceleração, você vai ganhar velocidade. Aí eu ficava no rádio, ó, agora, filho, acelera. Quando papai falava, vai, você pisa. Então assim, se você pisou e escorregou muito o kart traseiro, pisa um pouquinho mais fraco. Vai chegar uma hora que você vai ver que ele vai e não vai escorregar. E assim, eu fui indo, trabalhinho de formiguinha. Talvez existam métodos melhores e mais práticos? Sim. Mas é a maneira que eu aprendi, é a maneira que eu consegui passar da melhor forma para ele, né? E ele eu até falei para ele, você quer que o papai peça ajuda para alguém e tudo mais? Não, eu gosto que você ensina, porque o papai você me entende. Então, assim, é muito bacana. É da hora. E esse aí é o seu. Esse é o meu. Esse é o primeiro ano, esse ano 2023. É o seu kart próprio, Meu também. kart. Primeira vez, a oportunidade que eu tive, inclusive eu dei uma cortada nos rentais por conta disso, para eu poder andar num campeonato de kart próprio. Como chama esse campeonato? F4 Speed Class. Esse é o do Bruno? Esse é do Bruno Grigatti. É, o Bruno. Aí você Não, vai. gente fina pra caramba. Aí você hein? já vai com a Ó, câmera fala filmando pra ele vir aqui tudo. também. Vou dar um toque Convida pra ele, por favor. Convidado aí pra vir aqui na live. Então, assim, ironicamente, não faz parte dos memes, mas ironicamente eu estou com problema de freio. Começou. Você tá entendendo que o meme não é à toa, Mas- né, Lê? Mas essa corrida em específico, eu cheguei em quinto. Eu comecei com problema de freio, mas ele não se agravou totalmente na corrida. Já na segunda, eu larguei em sexto, passei o quinto e ia brigar com o quarto. Nessa que eu passei o quinto no final da reta,
O freio não funcionou. Aí eu estanquei no quarto. Deixa eu te fazer uma pergunta. Diferença entre o rental e um kart desse? Muita, mas muita Dá diferença. muito mais prazer dirigir um desse, por exemplo? Eu falo uma coisa, que dá mais medo é fato. Você perdeu a proteção. Você não tem um borrachão para te salvar de um acidente. Porque os toques são menos. Velocidade Exatamente. é maior também. É uma velocidade maior. Ele é um F4 regrado. Os motores são da KGV, tá? Esses motores são logados, são da KGV. Eles estão com 18 HP, se eu não me engano, regrado. 18 no HP chega a quanto? Depende, eu acho que deve dar uns 110 aí no final dessa reta. Mais ou menos isso. Porque o rental chega a dar 90, né? Depende muito do traçado também, né? Ele tem um pouco. O forte dele é a saída. Ele tem uma saída muito mais forte. Né? Esse é o campeonato que usa os motores do KGV e são Os chassis- sorteados. Os chassis são próprios, cada um tem o seu, tem vários anos aí. Inclusive, ironicamente, o meu é o mais velhinho, 2012. Mas os motores são equalizados, são iguais. A regra é, mesmo tipo de coroa, 41, 51. Não lembro de cabeça exatamente o número. Mesmo tipo de escapamento, com o mesmo tipo de saída e o motor locado. Então, a marca do chassi não importa para esse Não campeonato. importa. Legal. Nesse início, o Bruno é um piloto oficial mega, né? Então a ideia dele, de repente, futuramente é todo fazer um mundo ser campeonato mega. Exatamente. Eu já tô com mega, então eu só precisaria fazer um upgrade no ano do kart e tudo mais. Mas é um campeonato acessível para quem tá começando agora. E, eu sempre tive vontade, nunca tive condições para andar, né? E esse ano eu tô indo ver primeiro ganhar experiência, óbvio, mas tô indo para realizar o meu sonho. Eu tô indo num campeonato profissional. Então, se eu vou chegar lá na frente ou não, isso não importa. Portanto que eu já tô andando, tô participando, Legal. tô resolvendo meus problemas de freio, né? Mas o que você tá sentindo no profissional? Dá muita diferença? Olha, Não? dá bastante. Colocação? A questão é você virar a chavinha. O ponto de curva é muito mais longe, o ponto de frenagem é muito mais forte, ele é um pneu MG vermelho, ele tem muito mais aderência, não é? O rental você tem que ir lá no ajuste fino, o kart vai escorregando, você vai modelando a escorregar, conforme ele vai escorregando. No kart próprio, você tem que realmente brigar com a lei da gravidade, né? Você tem que segurar seu corpo, fazer o kart fazer a curva e já acelerar o quanto antes. Então o pneu gruda no chão e você vai. Você pode socar mais o pé. Pode socar mais o pé, você pode acelerar muito, você pode frear muito depois. Ele aceita acelerar- mais. Aceita mais. E o chassi é muito mais mole, então você coloca onde você quer. O que você ia perguntar aí, Rafa? Não, é questão de ultrapassagem, né? Porque no rental você acaba usando muito borrachão, né? Então aqui a gente não tem o borrachão. Então, Como que é aí o lance de você chegar e passar o carro? a regra Tem de na você... certeza. Exatamente, você ir na certeza. Primeiro, a regra do meio kart nem sempre funciona. Porque o meio kart, eu tô meio kart, mas se o cara da frente estiver vendo e fechar em cima de você, acabou pros dois. E isso pode ocasionar um acidente. Então, assim, tem aquele que você fala, eu tenho que tentar arriscar e o cara vai ter que me ver, ou ele vai sentir no toque, a gente tem que sair vivo daqui, ou vai naquela na bola de segurança, eu tô vendo que o cara não tá me vindo, eu vou recolher e tento num outro ponto que ele me veja. Mas é bem complicado, é igual... E aí? Bateu, cada um arruma o seu? Exatamente, aqui a conta é sua, não tem o que fazer. Putz, grina, hein? Exatamente. Mas você tem que, tipo, na certeza, assim, já prever. Se o cara fizer isso e der cagado, eu já tenho que... Não, tem alguns lugares, por exemplo, final de reta, se o cara puxar pra dentro, você não tem o que fazer, você já tá ali, você não tem tempo hábil pra tirar o pé pro cara entrar na sua frente. Você tem que, vamos dizer assim, rezar que o cara esteja te vendo, né? O Senão, jogo é outro. Né? o jogo é outro, exatamente. Bem legal, hein? Olha aí. Mas, agora, voltando aqui. Só mais uma. Custo disso aí. Kart, Rafa tá interessado, tô ficando animado, hein, Rafa? um kit... Quanto a gente já gastou de rental? Putz, nem, não pode fazer, não posso fazer essa Não, conta. não dá pra fazer alusão, não, é bem diferente, é bem diferente. Não, mas fala assim, aproximar pra gente ter uma ideia. Por Pra exemplo. quem tá nos assistindo e não tem isso aí. Por exemplo, tudo bem, isso aqui não tem diferença. Mas, por exemplo, o cara anda em 5 campeonatos. Sim. 6 campeonatos. Faz todos os endurance dos rental. Será que não dá para pagar um desses? Não, O campeonato é até melhor aí que pagaria. esse, né? Não, aí paga. Por exemplo, hoje pra você andar numas 500 milhas, uma equipe, se não me engano, tá custando uns 15 mil reais. Pra andar do rental. A equipe, aí você dilui entre os pilotos que participam. Mas, por exemplo, se eu não me engano, gira em torno aí de 12, 15 mil reais, alguma coisa assim, pra participar de um evento. De um grande evento. E Um esse grande aí? evento.
Aqui sai o custo de aproximadamente R$450 por etapa. Isso está incluso a manutenção, por exemplo. A peça é por minha conta. Quebrou, eu pago. Mas Eixo, pneu. qualquer coisa, mas aí ele vai lá e troca para mim. E o auxílio lá, colocar o kart para andar no dia. Então, assim, e a alocação do motor. Então, assim, para esse tipo de processo, para esse tipo de campeonato, tá muito barato. R$400 por etapa, são quantas no mês? 450. Não, 450. é uma por mês. Tá. E que torna mais acessível, né? Porque, igual, um campeonato que tem igual a CASP, é toda semana. Então, eu não tenho condição de bancar 4 etapas no mês. Sim, ele anda no kart drivers também. Kart drivers não tem mais kart próprio, Não tá? tem É mais só próprio? alocação. O Plínio andava no kart drivers por um período. O Toninho. Tem então, tem o Racing Club, que anda também, acho que de quinta, se eu não me engano, eu não tenho certeza. E o Acasp, que é o do Tchaka, lá do Marcelo, que é toda quarta-feira. Esse é um dos mais acessíveis, então, hoje. Hoje é o mais acessível. Por quê? Eu vou participar do campeonato inteiro. Porque é uma etapa por mês, então eu consigo bancar. Então eu não vou ter que abdicar, por exemplo, o cara que ganhou é o cara que foi em todas, não é o cara que tá andando na frente. Tá. Porque o cara teve poder aquisitivo de andar todas as corridas. Entendeu? Então muda bastante, né? Mas assim, aproximadamente você gasta num kit igual o meu aí, uns R$5.000 no kart, e mais as peças de manutenção, né? Aí você tem que ser bem seleto, porque você comprar uma peça nova é muito caro. Então eu, por exemplo, o meu kart eu falo que às vezes é um Frankenstein, mas o sistema, o disco de freio é da Proton, de um fabricante de kart não tão conhecido, que na época era o mais barato que tinha, mas ele servia para kart mega. O suporte do disco é um Beetle, que eu peguei um usadinho na época para trocar, porque eu tive que trocar meu sistema de freio. E agora eu tô vendo peças de reposição para o meu cilindro de freio, que é ele que está dando problema. Aí o Grigatti está vendo para mim se ele consegue alguma coisa na fábrica, ver quanto custa um kit novo lá. Vou ter que desembolsar o valor do kit, não tem jeito. Não tem como fugir. Não, eu acho que está em torno de uns R$2.500 um cilindro de freio completo hoje. Então, assim, vou tentar ver se eu acho alguma coisa ousadinha, né, para poder brincar, né? Mas vamos lá, se um cara, de repente, ele tem para comprar um kart zerado bacana, quanto que seria um kart? Só o chassi em torno de uns R$20.000, um kart novo hoje zero. Categoria que ele anda que é F4. Se a gente falar de um shifter, aí já é outro valor. Shifter você paga 20 mil num usado. Não, bem modesto. Não. Bem simples, Não, vamos falar assim. Sim. Não, tem campeonatos assim que eu não sei nem quantificar quanto gasta hoje para correr. Mas assim, facilmente você correria de marcas e pilotos aí pagando menos do que no Se alguém puder nos colocar nos comentários quanto custa um shifter top aí hoje, por favor, coloca eu não nos faço a comentários. menor Eu não faço a menor ideia também, mas eu vou procurar saber. Mas voltando aí, rapidinho, você falou do campeonato profissional, falou dos principais torneios Renton. Você participou de quero saber sobre essa medalha aí. Sim, isso aqui é alguns eventos que eu participei. Inclusive, uma coisa que eu não comentei ainda, acabei esquecendo de mandar alguma coisa aí para vocês. Eu fiz um treino de Fórmula 1600. Eu andei de Fórmula 1600 em Interlagos. Eu sempre tive uma vontade de andar de carro de Fórmula. E acredite ou não, eu tomei apenas 2 segundos do cara que faz a pole num evento oficial. Então você meio que já dominou... Na verdade, assim, aí era pneu radial na época, então você não tinha tanto medo. Só que o medo de bater o carro era muito grande, né? E nesse dia, Sandro Freitas, me desculpe aí, tá? Mas acho que eu nunca contei essa história. Eu quase chapei o carro na lombrada, né? Porque choveu e só tava o trilho. E numa dessas passagens, eu saí do trilho. Aí. Lá na subida ali que antecede a principal, da reta principal, eu entrei na grama e fui parar lá na beira do guarda-reio mesmo. Eu raspei o pneu e consegui voltar pra pista. Mas... É a subida, né? Ali, Laranjinha é antes, né? Eu não sei como que é o nome daquela lá. Curva do Café, é isso? Não lembro. É lá no final, já no final do... Na subida pra reta principal. Exatamente, ali, né? Então eu fui lá pra fora, eu voltei com o coração na mão, falei, pensando no prejuízo, né? Aí é questão, né? Dá pra acelerar mais, mas você fica pensando no bolso e acaba indo com a bola de segurança. Com a pista seca, né? Seria outra experiência mais agradável. Exatamente, mas é muito bacana. Quem puder, eu recomendo. Dá adrenalina e tensão ao mesmo tempo. Né? Sim, a adrenalina é muito gostosa. E essa medalha veio da onde? Essa medalha aqui foi
Um dos primeiros eventos e um dos mais importantes do campeonato rental que tem na Pesado, hein? principalmente. Pesado, aí, ó. Essa foi de um torneio que eu participei em 2021. Comecei a participar de eventos nacionais em 2021. Isso é do BKI. Hoje chama BKR, era o Brasileiro de Kart Indoor. E essa é uma medalha de quem ganhou uma corrida preliminar. A primeira corrida que eu participei, eu ganhei minha corrida. Eu larguei na pole e ganhei a corrida. E essa corrida aqui? Essa corrida. Inclusive, essa foto, eu tenho um pôster dela no meu quarto. Cadê eu tirei você? essa foto. Eu sou o primeiro aqui, o Que 55. montagem que foi essa que você fez? Olha o capacete. Não precisa falar nada, né? É esse capacete? É esse capacete. O cara é bom no Photoshop, né, negão? Se liga aí. ó. Não. Ó, mas pelo menos assim, estão falando que você dá desculpa, mas tá em primeiro aí. Não, é o que eu tô falando, né? Posso ter 1001 desculpas, mas eu ando razoavelmente bem, né? Não posso falar que eu ando lá atrás, né? De que ano que é isso aqui, Ale? 2021. 2021. Foi o primeiro evento que eu participei de campeonato de nacional de rental. Depois disso, em 2022, eu participei esse campeonato específico de 2021 do BKI, que é o Brasileiro de Kart Indoor. Eu terminei em 7º, empatado com 6º. Os 6 primeiros vai pro pódio. Eu terminei empatado com o Ginei e Júlio, com a mesma pontuação, porém no critério de desempate ele tinha 2 vitórias e eu tinha 1. Então no critério de desempate eu fiquei em 7º, fiquei fora do pódio por conta disso. Putz. Mas faz parte, né? Mas você dividiu também o pódio, dividiu com Mas o troféu era diferente, era uma coisa mais linda. Faz parte, né? Faz parte. Perdi no critério de desempate, né? Mas faz parte. Mas foi nesse? Nesse evento. Tá. Em 2022 eu participei do torneio de verão e terminei em 3º. Ganhei uma corrida, terminei 2 em 3º e na final eu fui em 1º. E aí entra a questão que o pessoal fala, mas as desculpas, né? Eu saí pro Qualify da final com um kart muito bom de motor. Só que na hora que eu fiz a primeira curva, o banco escapou. Travei o banco de novo. Peguei outra zebra, o banco escapou. Você já associa Eu falei, não acredito. Eu fiz o Qualify, eu fiz o P6, mesmo sendo atrapalhado com o banco. Eu cheguei pro fiscal e falei, cara, pelo amor de Deus, dá um jeito de travar esse banco pra mim. O kart tá bom, eu não quero trocar o kart. Não, vai lá e troca. Eu coloco você na posição porque o problema é no banco. Não, o kart tá bom, eu não posso pegar outro kart porque o kart tá muito bom. Só que o banco não trava. Põe um pedaço de madeira, põe um pedaço de pano, alguma coisa só pra trava não pular. Aí ele foi, torceu a trava, virou, falou, acho que não pula mais. As disputas nesses torneios, você acha que é muito diferente dos campeonatos convencionais? Acho que Depende muito da categoria. Normalmente, maldade, vai voltar isso daí, né? A gente tem uma coisinha na tela aqui. Vamos lá, me jogaram pra fora da... Eu vou falar, o traçado, esse eu nunca usei de desculpa o traçado. Me jogaram para fora da pista, é fato. Isso foi na final do Brasileiro de Kart, o que eu terminei em 7º empatado com o Junei. Eu larguei em 9º, na primeira curva me jogaram para fora. Eu caí para quase 20º. Eu cheguei ainda em 13º, mas por isso que inclusive eu terminei empatado com ele, porque eu larguei mais na frente. E o Junei tinha largado mais para trás. Eu acabei terminando atrás dele na pista. Se eu passasse ele, era a posição do pódio. Exatamente. Só que eu não sabia naquele momento que valia tudo aquilo, senão eu tinha ido pra cima. Sem freio, fato, acontece, mas normalmente o meu problema maior é o contrário, né? Eu tenho mais freio do que eu deveria. Sem embreagem, batata, kart rental, isso sempre tem, você sabe disso. Sem embreagem, sem motor tá bem correlacionado, né? Normalmente o sem motor é porque a embreagem não ajuda a sair, né? Lastro solto. Lastro solto é por uma questão financeira. Vamos lá. Pessoal, eu ando na Pesados, né? O meu problema de lastro solto começou por andar na Pesados, né? Eu peso meus mínimos 90 quilos, né? 88 mais ou menos com equipamento. Então eu levo 2 quilos no volante e para chegar aos 110 eu preciso de um lastro de banco mais 2 barrinhas na lateral. Só que esse lastro de banco, eu adaptei um colete, sabe aqueles coletes de treino que você veste, ele tem o peso atrás e esse na frente? Eu estripei ele, coloquei os velcros colados um no outro e coloco em cima do banco. O meu também é artesanal. É Feito por artesanal. mim. Só que qual é o problema? Ele não tem travas. Você não tem nenhum lugar para fixar no banco. Aí depende do traçado que você vai.
você pega, puf, pegou a zebra. O lastro vira, fica com a ponta, às vezes fica com a ponta bem no onde não deveria, e fica lá, aí você vai passando a reta arrumando. Você pega outra zebra, pega a reta arrumando. Teve uma, inclusive, meu lastro, eu dei sorte que nessa corrida específica, eu fui com 3 quilos a mais, por causa que não deu a quebra do lastro, ia faltar. E eu acabei indo com uma barra de 5 a mais por causa disso. O meu lastro, ele virou, e entrou a parte da ponta dele entre o tanque e o banco. E começou a pegar no chão. Toda vez que eu pegava a zebra e começava a fazer a curva, o kart pulava. Eu falei, caramba, esse chassi tá com algum problema, né? Porque ele tirava o kart do chão. E eu achando que era problema do chassi. Tanto é que eu terminei lá atrás dessa corrida por conta disso. Quando eu cheguei no box e puxei o banco para tirar o laço, eu tinha perdido 2 gombos de chumbo de pó de ferro de dentro do laço. Sim. Eu perdi exatamente 2,5 kg de peso na pista, por causa que o lastro rasgou. E se eu não tivesse ido com 3 quilos a mais, eu tinha sido desclassificado da corrida. E é por isso que eu falei ainda a questão do lastro. O lastro atrapalha pra caramba. Banco solto parece que é uma sina. Eu tenho banco solto, a cada 3 corridas eu pego um kart com problema. A última da CPK, aí eu ganhei a corrida com banco solto. Então, é assim, você tem que se adaptar. O não faz curva, às vezes você pega um chassizinho meio ruinzinho, não faz curva, mas aí é normal. É desculpa de todo rentalzeiro aí, não tem jeito, né? Não é só eu. Da desculpa, meu. É uma pena que o tempo ficou curto. Sim, pra Porque tanta senão história. já tem Né? um dicionário só de desculpas aqui, meu. Não. Rafa, alguma pergunta aí que você tem? Cara, não, só agradecer ao Alessandro, valeu por ter vindo. Na verdade, a gente está, de certa forma, fomentando o kartismo. Exatamente. Tal, que já é, pô, tem tanta gente que anda, né? Uhum. Todos nós 3 aqui, tirando só o negão que não anda, né? Por enquanto. Por enquanto, vamos ver, quem sabe a gente arrasta É. aí. Vamos levar ele no domingão lá. E agradecer você ter vindo. viu, Sim. Alessandro? E só falando uma última situação. Finalmente eu consegui ser campeão, tá? É, verdade. Depois de tudo isso, depois de todos os acontecidos, em 2022 eu, entre aspas, lavei a égua, né? Eu consegui ser primeiramente campeão do meu campeonato, né? Eu organizo um campeonato chamado Ímpeto, né? Comecei com alguns eventos pela Lexus BR, era um outro parceiro, e em 2019 nasceu a Ímpeto, né? Quem quiser, inclusive, correr no Como campeonato. que faz pra andar com a, a gente, ímpeto? a gente vai pegar, vai colocar na descrição. Você tinha começado a falar pra gente em off, né? Como faz pra. Isso, lá dentro hoje, pode entrar em contato comigo no telefone também, qualquer coisa com os meninos aqui, eles vão passar lá na descrição. Pode colocar seu WhatsApp Pode na descrição? colocar. Dentro do site da KGV, do Kartódromo Granja Viana, lá é www.kartódromo-granja-viana, tem uma abinha chamada Kart Amador. Lá vai aparecer todos os campeonatos rental cadastrados que já passaram as informações pro kartódromo. E lá tá lá, ímpeto, lá é só clicar lá, vai direcionar. Só pra adiantar pra mandar turma, a direta- ímpeto anda que dia no KGV? As quartas-feiras, entre 8 e 9 da noite. São 3 baterias, né? Tem uma bateria que é campeonato trimestral. Tem um campeão a cada 3 meses. Em média, 2 etapas e meia. E tem os campeonatos anuais, que para a categoria que tem começando agora e para os mais graduados, né? São Legal. 3 categorias que tem lá. Então só entrar no site do Só KGV e entrar, se inscrever lá. clicar nos lá na campeonatos. fotinho, né? O logo é bem subjetivo, né? Subjetivo, né? É uma coisa totalmente aleatória. Eu peguei... o início da Ímpeto nasceu por uma coisa totalmente aleatória. Eu achei um castelo época medieval, um tanque de guerra, um carro que joga lá os bombinhos. Fui montando aquilo, um símbolo lá numa fonte algéria, virou o símbolo da Ímpeto. Foi mais ou menos isso mesmo. Não tem uma história específica, porque isso eu achei legal, a montagem, lembrando bem a época medieval, e a ideia foi mais ou menos uma coisa diferente, né? Então foi aí que saiu esse logo, né? Não, show de bola. Então quem quiser aí é só chamar a gente, né? Ale, muito obrigado. É verdade. O cara atrás do presente tá querendo levar de volta pra casa? Presentinho aqui da Ímpeto, campeonato. Fomos presenteados aí, aqui. Valeu, muito obrigado, muito Obrigado. Ó, o pessoal vê Ímpeto Racing. Obrigado, Ale. Isso aqui Nada. já vai fazer
um plano aí para um quadro. um quadro. E a ideia é que os convidados que tiverem campeonatos organizadores trouxeram uma camisa para nós aqui. Vai virar um mural, né? Vai virar parte do estúdio, Sim, sim, não é não? com certeza. Ale, obrigado, E para cara. poder Eu estimular que a galera. agradeço pelo convite aí. Pra Obrigado mim é pela uma presença. enorme satisfação estar aqui hoje, viu? Obrigado pelo Rafinha, mesmo. pelo vídeo aí, foi muito especial, foi uma honra. Poxa, Minha molequinha. né? ó, abraço pro Rafinha, porque manja, hein? Patrícia, né? Isso. Patrícia, mais uma vez, muito obrigado aí por nos ajudar. Foi muito legal. Faltou tempo aqui, cara, mas obrigado mesmo, velho. Legal, Ale. obrigado mais uma vez, cara. Obrigado, viu? Obrigado pela participação. E Obrigado. Tamo junto. mais uma vez, obrigado, Ale. Sem palavras. Com certeza. E aí, quem? Se inscreva no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe esse vídeo. Gente, eu tô aqui aprendendo como que funciona essa questão do kart. Então eu faço perguntas aleatórias, mas acredito que é a dúvida de muitos, né? E estão convidados para ir no campeonato com a gente, hein? Vamos Opa! aparecer lá qualquer hora lá. Bora Vou lá. passar vergonha, mas fazer o quê, né? E não importa o estado que você esteja do nosso Brasil, tem uma história legal, organizador de campeonato do Brasil inteiro aí. Pô, quer participar com a gente? Não consegue estar no estúdio aqui, a gente consegue, né, Rafa? Fazer um. Como A que é a distância. linguagem que fala aí? Fazer um call. A gente manda o link, a pessoa vai aparecer aqui na telinha aqui com a gente. Exatamente, a gente faz isso aí com o maior prazer. Queremos receber todo mundo do Brasil inteiro aqui. E serão todos bem-vindos pra gente falar muito de kart aqui. falar de Vamos fomentar automobilismo o no geral. kart, né? Sem dúvida, vamos fazer isso daí acontecer. É isso Ale, aí. obrigado, gente. Valeu, Baratinha. Obrigado. Tchau, tchau pra todo Valeu. mundo aí. Tchau. Até a próxima, galera.